MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação: Rafael Pio. 4 da tarde, mais 35 minutos. Muito boa tarde pra você, sintonizada aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Começando o Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, em 25 minutos, a bola rola nos aflitos. Náutico e Ponte Preta. É a fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, ou a segunda fase, melhor dizendo, e que alguns ponte-pretanos não gostam que diga isso. Eles acham que tá zicando, que tá fazendo aquela coisa toda. Mas eu vou falar. Se a Macaca empatar, 80% do acesso. Se a Ponte vencer o Náutico daqui a pouco, 99% do acesso já confirmado. Ou seja, é decisão pra Ponte daqui a pouquinho. Vai ter novidades? Já tô sabendo que vai. O Náutico também? Também. Então, a bola vai rolar nos aflitos pra essa, que é mais uma decisão no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. E enquanto a bola não rola, você pode participar com a gente também através do 19991869070, é o nosso WhatsApp. Não anotou? Falei muito rápido, né? 19991869070. Ou então no youtube.com/CBN Campinas, é o nosso canal no YouTube, cada vez mais bombando. Ele já está à sua disposição, já estamos ao vivo também lá no nosso YouTube. Ó, e é o seguinte, hein? A terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, tá todo mundo perguntando, mas e Guarani Brusque, que é o outro jogo dessa rodada do Grupo C? Amanhã, às 7 horas da noite, claro, com cobertura total da CBN Campinas. Mas o nosso assunto agora é Náutico e Ponte Preta. E ele chega para trazer as primeiras informações da Macaca. Será que hoje ela já coloca um pé e meio no acesso? Em Antônio Lupe. Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Pio? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva aqui do Futebol Globo CBN. A Macaca tá quase lá. Como você disse na abertura, falta pouco. Falta muito pouco pra Ponte Preta conquistar aquele que é o principal objetivo da temporada. E qual é esse objetivo, Rafael e ouvintes? Subir para a Série B. Subir para a Série B. Acertou, miserável! Pois é, a Ponte Preta está com 100% de aproveitamento. 2 jogos e 2 vitórias no quadrangular decisivo da Série C e vai em busca do 100%. Porém, o técnico Marcelo Fernandes, que ainda não perdeu no comando técnico da Ponte, 5 jogos e 5 vitórias, hoje faz uma mudança no meio-campo. Sem Léo Oliveira, vetado pelo departamento médico, Lucas Cândido está confirmado no meio-campo. Do restante da equipe, a mesma que entrou em campo tanto no derby quanto também na vitória em cima do Brusque por 1-0 na última rodada, com o Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, Luiz Felipe, Lucas Cândido e Elvis, Toró, Gé e Bruno Lopes. É a Macaca definida para enfrentar o Náutico nos aflitos, onde ela tem um bom retrospecto. Não sabe o que é perder já faz um tempinho, jogando lá na casa do Timbu. E que a Macaca consiga se utilizar desse retrospecto e trazer pelo menos um pontinho, quem sabe, pra Campinas. Do outro lado, se ele vencer, vai dar uma embolada e, claro, dependendo ainda do jogo do Guarani contra o Brusque amanhã, e pode ficar tudo meio esquisito.
nesse grupo C. É o Náutico que busca vencer pra se igualar pelo menos em número de pontos a Macaca, hein, Antônio Lupe? E vem ferido, vem machucado, porque perdeu a última rodada em casa, em pleno estádio dos Aflitos, pro rival da Ponte Preta, pro Guarani, por 2-0. Aliás, o Náutico, que há muito tempo não era vazado, na primeira fase, por exemplo, sofreu apenas 7 gols em 19 jogos. No jogo passado, sofreu 4 do Guarani. Só que 2 foram anulados e 2 foram validados. Ou seja, vitória do Bugre em cima do Náutico por 2-0. Por isso, hoje é uma decisão pro Náutico. Só a vitória interessa. Só os 3 pontos na matemática do Náutico para que ele consiga aí conquistar também esse objetivo de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o técnico Hélio dos Anjos, que conhece muito bem a Ponte Preta, tem muitos problemas. Por exemplo, na zaga, Matheus Silva, por questão contratual, pertence à Ponte Preta, não pode jogar. O Náutico teria que pagar uma multa de R$1 milhão. Quanto? R$1 milhão. Só que a galera do Timbu, o financeiro, não tem essa grana. Ryan, ex-Ponte Preta, também foi vetado e está machucado, assim como o meio-campista Patrick Alain. Paulo Sérgio, também no DM, está fora, assim como Carlinhos. Portanto, improvisações no sistema defensivo. O Igor Fernandes, que é lateral esquerdo, vai ser o companheiro de zaga do João Maestro, que retorna ao time. E na esquerda, Raimar. Outras novidades: Vitinho está confirmado no meio-campo e Igor Bolt no ataque. Esse é o Timbu, pressionado para enfrentar a Ponte Preta. Pressionado e com muitas mudanças pro jogo de daqui a pouco. É o mandante da partida, Náutico e Ponte Preta. Faltam apenas 19 minutos pra bola rolar e pra começar essa que é mais uma decisão. A Série C é assim, é decisão rodada a rodada e a Macaca podendo ficar muito próxima do acesso em caso de vitória. Pra mim, 99%. Quero saber dele, porque na verdade a gente dizer algo pouco importa, mas ele não. O que ele diz, a gente escreve e registra, porque ele é o comentarista do Futebol Globo CBN. Estou muito errado, Gabi Castro? Boa tarde, Gabi. Você como sempre muito respeitoso, Rafael Pio. Muito obrigado a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, Antônio Lupe, Júlio Nascimento e amigos da CBN Campinas. Estou com você nessa, tá? É um jogo de pressão, é responsabilidade altíssima. Uma vitória hoje, eu coloco sim a Ponte com 99% de chances de acesso. Ela coloca os 2 pés, as 2 mãos no Campeonato Brasileiro da Série B. Então o jogo de hoje tem que ser encarado em nível máximo, né? Acima de derby, porque o objetivo para ser conquistado é hoje, é vencer a equipe do Náutico, conquistar os 3 pontos. E o Náutico, como disse o Antônio Lupe, vem com inúmeras mudanças, vem no desespero, porque pode ver a Ponte abrir 6 pontos em caso de vitória. O Guarani amanhã, se vencer, pode ultrapassar o Náutico com mais 3 pontos, já tem saldo de gols melhor, pode abrir 3 pontos na tabela de classificação. Então eu diria que o Náutico joga a sobrevivência hoje no Campeonato Brasileiro da Série C, e a Ponte precisa saber explorar isso, né? Assim como fez na primeira fase, a Ponte soube explorar aquele jogo durante boa parte. Eu lembro aqui o Léo Oliveira foi expulso no primeiro tempo, ela soube jogar com 1 a menos. No segundo tempo, aí sim o Muriel foi expulso e no final do jogo o Everton Brito fez o gol da vitória jogando lá nos Aflitos. Então é uma Ponte Preta que vai muito bem fora de casa, foi a melhor visitante na primeira fase, já demonstrou que continua bem como visitante, venceu o Guarani no Brinco de Ouro e hoje pode dar um passo importantíssimo se vencer a equipe do Náutico. Mas estou com você, eu não descarto não um empate, porque depois ela encara o Náutico aqui no Moisés Lucarelli e aí sim ela pode carimbar essa vaga aqui no Majestoso. É uma Ponte Preta que tem que ser protagonista, tem que entender o que está em jogo hoje, e o que está em jogo hoje pode valer o acesso. 991869070 é o nosso WhatsApp, youtube.com/CBN Campinas. O nosso grande ouvinte de todos os dias e todas as jornadas, e que é nosso parceiro, o Emerson Santana, já tá por aqui. Ele tá falando aqui pra gente abaixar a cortina porque tá embaçado, Antônio Lupe, tá bom? Depois você abaixa a cortina. Mas ó, eu tô bem, você que tá meio embaçado. Você tá bem, Antônio Lupe? Tá bem? Tá bom. Tem que levantar ou abaixar a cortina? Abaixar, no caso, porque aí ficou meio coisa, vamos ver se vai ficar melhor. Mas ficou maravilhoso agora. Ele estudou durante toda a semana esse confronto. Aliás, ele vem estudando essa segunda fase de Série C do Campeonato Brasileiro há muito tempo.
E é engraçado porque a gente tá falando de uma possibilidade da Ponte ficar muito próxima do acesso, só que em compensação, em caso de vitória do Náutico e amanhã, em caso de vitória do Guarani, a gente tem 3 times com 6 pontos. Aí, embola tudo. É isso que acontece em campeonatos de tiro curto. Não, Júlio Nascimento. Boa tarde, bem-vindo, Julião. Tudo bem, né? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Exatamente, a gente tá com a matemática, né, do nosso lado. Campinas vivendo um momento de muita expectativa em relação ao que tem sido esse quadrangular. O que a Ponte Preta tem feito com o Marcelo Fernandes é realmente impressionante. Ele conseguiu mobilizar o time. São 5 vitórias seguidas. Primeira vez que isso acontece no século, que um técnico consegue 5 vitórias nos 5 primeiros jogos. Então, realmente é um momento muito positivo da Ponte dentro de campo e de superação fora dele. Mas é importante que a diretoria faça parte dela também para motivar esses jogadores que estão brigando pelo acesso. E eu permaneço muito confiante que pode ser uma rodada decisiva para Campinas, porque em caso de vitória ou empate, eu não descarto o empate hoje como um bom resultado para a Ponte, até porque pressiona o Náutico para a próxima partida também. Em caso de vitória ou empate da Ponte, um resultado positivo do Guarani amanhã contra o Brusque, acho que Campinas fica numa situação muito legal. A minha versão otimista, Pio, é que a gente tem um derby tranquilo, resolvido lá na frente. Mas a realista é que serão pedreiras pela frente, até porque o aflito está bombando e a torcida tá, olha, pé da vida com esse time do Náutico. Então o sentimento hoje é de decisão, de inegociável resultado hoje. Então a Ponte vai enfrentar tudo isso daqui a pouco. Claro, estaremos aqui com muita expectativa de na casinha, viu, Rafael Ângelo? Julião, narrador nunca erra. Quantos na casinha teremos hoje? Teremos 3 na casinha. É isso. Mais um resultado apertado, tá? 2-1 pra Ponte. Exatamente. Mas com VAR ou sem VAR? E eu tô numa fase boa de palpite, né? É. O meu aproveitamento recente no palpite é muito bom, tem sido muito bom. Mas esses 3 vão passar pelo VAR ou não? Não. Eu não tenho essa preocupação pré-jogo com arbitragem, não. Posso queimar a língua lá na frente, né? Nosso pós-jogo pode ser falando de arbitragem, mas o pré-jogo eu tô otimista, sempre confio no árbitro. Antônio Lupe, quando chegou hoje aqui, vou falar, ele já disse, o jogo vai acabar 7h13 só. É o horário que vai terminar o jogo, ele falou. Essa teoria é porque o árbitro tá 40 dias sem apitar. E por conta de final. Lance polêmico, ajustado, linha que não sei o que. Aliás, se você me permite, até pegando esse gancho, ontem tivemos pela primeira vez na Copa Paulista, não o árbitro de vídeo, mas o... Como é que chama, Júlio? Aquele que foi o vídeo suporte. É o desafio. Eu achei espetacular. Legal, porque ele foi usado lá no Palma Travassos. 15 comercial empataram em 1-1, primeiro jogo da semifinal. E o comercial usou. Na verdade, foram 3 vezes que usaram, só que 2 estavam erradas. O árbitro concordou com a decisão de campo. E em uma, ele concordou com a revisão que ele viu no monitor. Ninguém ficou falando na orelha dele. Ele viu o lance várias vezes e detectou o pênalti. Falou, realmente, foi pênalti. Foi lá, fez o sinal do VAR e pênalti. Só que ele não tinha ninguém pra auxiliá-lo. Só um monitor e um operador de replay. Só. Eu achei espetacular, legal, hein? Espetacular. Acho legal. Mas aí, aqui na Série C não é isso, é VAR, tem linha, tem posicionamento, só que faltam câmeras, né? Porque no jogo passado da Ponte... Nossa, a Ponte, a câmera tava no ângulo errado e não dava pra saber se a bola entrou ou não. Meu Deus, que maravilha. Ó, já participa com a gente, você torcedor Ponte Pretano, tá confiante no acesso? Manda mensagem, você torcedor bugrino, ou então que tá dando uma secada na macaca, também manda pra gente, 99186-9070, youtube.com/CBN Campinas, é o Futebol Globo CBN que vai pro intervalo rapidíssimo, e na sequência, já em definitivo, com a ficha técnica, o comentário do jogo e a bola rolando pra Náutico e Ponte Preta. Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Ponte Preta, Náutico. Apresentação: Rafael Pio. Já voltamos em 16h50. Nossa, agora ficou maravilhoso. Nilson Belisário no comando técnico do Sonzão da CBN. Esse som maravilhoso. Ó, falta pouco, em 10 minutinhos pra bola rolar. Antônio Lupe. Tô na área. Traga mais informações. Mas claro. Tanto da Macaca quanto do Timbu. Ó, tá ficando bonito já os aflitos, hein, Lupe? Tá ficando bonito, tá ficando lotado, porque existe uma mobilização por parte do torcedor do Náutico e a diretoria, ela colocou um pacote antes desse quadrangular decisivo. Os ingressos para os 3 jogos em casa com uma super promoção. E claro, para atrair o torcedor, Sim. Independentemente do que acontecer com o Náutico. Já vender os 3 ingressos de forma antecipada, porque o que acontece? Entra a receita pro clube, né? Ah, já matou os 3 jogos em casa e já venderam tudo antecipado. Essa era uma possibilidade, o torcedor comprar os 3 jogos em casa do Náutico nesse quadrangular decisivo. Por isso a gente já tem aqui a imagem lá dos aflitos e o torcedor aos poucos vai lotando as arquibancadas do estádio lá no bairro dos aflitos. Olha Sim. só o frisson, inclusive nós já temos aí o torcedor chegando e já fazendo uma festa para receber o Náutico. Na Ponte Preta, Pio, eu destaco no banco de reservas a volta do Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza estava no departamento médico. A última partida dele foi contra o Londrina na última rodada da primeira fase. Só que ele saiu no intervalo. Não jogou contra o Guarani, não jogou contra o Brusque e agora está relacionado. E isso é bom até por conta dessa ausência do Léo Oliveira. O Léo Oliveira foi vetado pelo departamento médico. Lucas Cândido, ele assume a vaga na equipe titular e fica o Rodrigo Souza no banco de reservas. Só que mais uma vez a gente percebe um banco de reservas da Ponte sem muitas opções. São 9 jogadores, 8 de linha e apenas um goleiro, e novamente com atletas da base, como por exemplo o João Gabriel, o próprio Miguel, o Gustavo Teles, o Pedrinho e também o Edson, zagueiro, que todos foram formados nas categorias de base da Ponte Preta. A Ponte, mesmo com pouco material humano, quer manter esse 100% de aproveitamento e, claro, o acesso para a Série B do ano que vem, para começar o retorno desse quadrangular justamente contra o Náutico no próximo final de semana em casa, já quem sabe com a possibilidade de acesso em questões matemáticas, inclusive. Série C do Campeonato Brasileiro, que tem no grupo B, logo mais, às 7:30 da noite, Londrina recebendo o Caxias, e amanhã, às 4:30 da tarde, Floresta contra o São Bernardo. A classificação do grupo B, Londrina líder, Londrina líder nada, tá todo mundo com 2 pontos, né? Londrina, pelos critérios de desempate, sim, é o líder, tem 2 pontos, São Bernardo na 2ª colocação, Caxias o 3º, e o Floresta na 4ª posição, mas repito, todo mundo com 2 pontos, só empate até agora. Porque eles estão colocando aqui na ordem, acho que cartões, né? Cartões, né? Por cartões. Nossa, já imaginou
uma decisão por cartões, Gabi Castro. Todo mundo empatado em número de pontos e os cartões estão definidos nesse momento. Londrina e São Bernardo Grupo subiriam. dos medrosos, né? Ninguém tá Na verdade, desculpa só, Gabi, Londrina e São Bernardo ocupam a primeira e segunda colocação por conta dos gols pró. Ah, verdade. Porque o saldo de gols é o mesmo, gols prós também. Só que Londrina e São Bernardo, o Londrina deve ter menos cartões amarelos do que o São Bernardo, por isso ele tá na primeira colocação. Mas ninguém se expõe, né? O terceiro e o quarto colocado não tem gol ainda, 0-0 nos dois jogos. Então, exatamente. Tem uma hora que vai ter que se expor aí, quem sabe não é nessa rodada, pra gente ter um outro grupo também agitado, né? Que coisa maluca. No grupo C, Ponte, líder, 6 pontos ganhos, Guarani, vice-líder nesse momento, 3 pontos, o Náutico, terceiro colocado também com 3, e o Brusque que ainda não pontuou. Vamos dizer que o Brusque basicamente é aquele que vai ser só o fiel da balança, né? Quem perder ponto pro Brusque provavelmente fique fora do acesso, né, Gabi? É o que tá aparecendo, né? Que é o patinho feio do grupo ali, vai perder ponto, tá perdendo ponto pra todo mundo, né? 2 jogos, 2 derrotas. Amanhã o Guarani é favorito diante do Brusque, uma vitória praticamente elimina a equipe catarinense e aí vai ser um segundo turno, né? Desses últimos 3 jogos entre Ponte, Náutico e Guarani, eu acredito nisso. E a gente tem no outro grupo embora ninguém, né, tenha conseguido vencer ainda, o Caxias, pelo que fez na primeira fase, e o São Bernardo, que a gente sabe que é um time que já vem batalhando, podemos dizer que um pouquinho à frente de Londrina e Floresta, Gabi. Decepcionante até agora, né? O Caxias, que foi o líder, que fez uma ótima reta final principalmente, né? Que em algum momento a Ponte foi a líder, daí ela foi caindo e o Caxias assumiu esse protagonismo no Campeonato Brasileiro da Série C. Esperava que fosse uma continuação, né? Mas foram 2 jogos, 2 empates, vi os melhores momentos, assim, não conseguiu se destacar. Decepcionante até agora, o Caxias tem que abrir o olho, porque o Botafogo da Paraíba foi mais ou menos essa história, viu? Exatamente. Sempre classificou em primeiro, na hora de conquistar o acesso não conseguia e vai ser muito decepcionante pro pessoal lá do Rio Grande do Sul se isso não acontecer. Você já ouve o frisson dos aflitos, Ponte Preta e Náutico já entrando no gramado e eu te pergunto, Antônio Lupe, as equipes já definidas? Definidas e escaladas, o Náutico pelo técnico Hélio dos Anjos e a Ponte Preta pelo técnico Marcelo Fernandes. Você confere nos 99.1 no youtube.com/CBN Campinas com Antônio Lupe, a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Pronta e escalada, Ponte Preta pelo técnico Marcelo Fernandes, entra em campo com 12, Diogo Silva no gol, na direita com a 28, Pacheco, na zaga 34, Anderson, 4, Simon e na lateral esquerda com a 15, Arthur, no meio campo 27, Luiz Felipe, 25, Lucas Cândido e 10, Elvis. No ataque, 17, Toró, 9 para o atacante Gé e 77 o atacante Bruno Lopes, repetindo a escalação da Ponte. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, Luiz Felipe, Lucas Cândido e Elvis, Toró, Gé e Bruno Lopes. No banco, à disposição do professor Marcelo Fernandes, Pedro Rocha tem a 1, Edson a 3, 5, Rodrigo Souza, 7, Diego Tavares, 8, Miguel, 20, João Gabriel, 35, Gustavo Teles, 62 para Kevin e 80 Pedrinho. Náutico. União de 2 cores mágicas, nasceu a força e a raça. O Náutico pronto e escalado pelo técnico Hélio dos Anjos com 19, Muriel no gol. Na direita 2, Arnaldo. Na zaga 40, João Maestro. 23, Igor Fernandes. E na lateral esquerda com a 26, Raimar. No meio campo 5, Igor Pereira. 8, Marco Antônio e 44, Vitinho. No ataque 7, Vinícius. 34, o nigeriano Otsania. E com a 70, Igor Bolt. É isso aí, né? Boa.
Repetindo a escalação do Náutico: 19 Muriel, 2 Arnaldo, João Maestro, Igor Fernandes, Raimar, Igor Pereira, Marco Antônio, Vitinho, Vinícius Otsania e Igor Bolt. No banco, à disposição do professor Hélio dos Anjos, um Wellerson, 17 Marcos, 16 Felipe Santana, 13 Índio, 18 Auremir, 41 Samuel, 22 Wenderson, 10 Lucas Cardoso, 11 Hélio Borges, 12 Kelvin, que é o nome da geração, né? 15 Caion e 80 Bruno Mezenga. A arbitragem do jogo. Ixi, rapaz. A arbitragem de Márcio dos Santos Oliveira, do estado da Alagoas. Márcio dos Santos Oliveira é o dono do apito. O assistente 1 é o Esdras Mariano de Lima Albuquerque. E a assistente 2, Maria de Fátima Mendonça da Trindade, também do estado de Alagoas. No VAR, no árbitro de vídeo, o árbitro da Federação do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Nunes Braga. Aí as escalações de Náutico e Ponte Preta. Ô, Júlio Nascimento, o Hélio dos Anjos tem um QR Code nas costas? O que tem nas costas ali? Pra onde vai, será esse QR Code, hein? Eu quero fazer, eu vou fazer. Quero saber pra onde vai. Ô, Gabi Castro, você que é o bilíngue da equipe, tá certo? Não tá. Otsânia. É um nigeriano. Eu fiquei o tempo todo falando, não dá ênfase no I, dá no A. E ele vai na escalação e faz o inverso. Otsânia. Desculpa, 34 Otsânia. Ah, que maravilha, que coisa maravilhosa. Tá tudo pronto lá nos aflitos. A bola vai rolar para Náutico e Ponte Preta. E ele tá chegando para trazer 90, segundo Antônio Lupe, 105 minutos de muita emoção. Júlio Nascimento. Vai, Julião. Rafael Pio comandando o pré-jogo aqui no Futebol Globo CBN Campinas. A partir de agora, as emoções da terceira rodada do quadrangular é a Série C do Campeonato Brasileiro. Esse ambiente com um som direto dos aflitos, você curtindo aqui no sonsaço da CBN. Você está dentro dos aflitos para acompanhar um jogo muito decisivo. A Ponte Preta defendendo uma invencibilidade, uma sequência de 5 vitórias seguidas sob o comando do professor Marcelo Fernandes. O Náutico mordido, vem de derrota para o Guarani dentro de casa. Torcida cobrando uma resposta imediata. Esse é o jogo que você confere agora com o timaço da CBN Campinas. Primeira posse de bola vai ser da Ponte Preta, que está atacando a direita das cabines de rádio e televisão. A macaca toda de branco. Se estivéssemos no Majestoso, ela começaria o primeiro tempo atacando em direção ao gol da linha do trem. O Náutico com seu uniforme número 1 atacando para o lado oposto. Se estivéssemos em Campinas, em direção ao gol da entrada principal. O árbitro acerta o cronômetro neste momento, recebe a autorização ali dos seus auxiliares. Apita o árbitro! A bola está rolando nos aflitos! Rasgando emoções no microfone forte da CBN Campinas, a partir de agora com as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeira posse de bola é do time do Náutico, que vem atacando pela ponta direita do campo de ataque, vem com o Vinícius. O Vinícius faz a abertura de bola para a chegada do Vitinho. Vitinho pela ponta direita, pintou cruzamento na grande área para fora. A primeira chegada com muito perigo com o Marco Antônio. Uma chegada perigosa pelo lado direito, 30 segundos do primeiro tempo, 0-0, Lupe. E a jogada começou logo após a saída de bola da Ponte Preta, que perdeu pro Náutico. O cabeceio por último foi do Otsânia, o nigeriano. Ele acabou aproveitando ali o espaço entre os zagueiros da Macaca e cabeceou pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. São os primeiros movimentos de Ponte Náutico, 0-0, 50 segundos. É o primeiro tempo para você ligado aqui no Futebol Globo CBN. Anunciando para amanhã, tem mais Série C, tem mais decisão no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani joga contra a equipe do Brusque. Jogo decisivo para o Bugre. Vem Ponte para o campo de ataque, o árbitro já parou, marcou. É falta no campo ofensivo, já foi derrubado. Olha a Macaca chegando pela primeira vez e na bronca o professor Hélio dos Anjos, hein, Lupe? Já reclama ali com o quarto árbitro, Hélio dos Anjos, que foi o responsável por comandar a Ponte Preta na disputa da Série A2, com acesso e também o título, só que hoje defende as cores do Náutico. Falta perigosa para Ponte Preta. O Elvis reclama que a bola está murcha, pede a troca da bola e o árbitro autoriza. A bola é trocada e Elvis vem para a cobrança da falta, lance perigoso para Ponte Preta. O mais legal é que o Vitinho, que tá perto dele, deu o feedback positivo, né? Falou, de fato tá murcha.
troca a bola, o Gandula imediatamente já penou a outra, trocou a bola do Elvis. Já brincou com a bola murcha ou não? 1:50 é o primeiro tempo, 0-0, Náutico e Ponte Preta, falta marcada para Macaca. Luiz Felipe foi lá conversar alguma coisa no pé do ouvido do Elvis. São 2 jogadores formando a barreira do time do Náutico. Preocupação contra a meta do goleiro Muriel, irmão de Alisson Berker. É falta marcada. Elvis, autorizado, vem pra bola, Elvis, a bola explode na marcação. Volta pro time da Ponte, volta com Elvis de Trivela, com categoria. Entrega pra Arthur, tentou fazer a finta, chega a marcação. Arnaldo coloca a bola pra fora, a lateral está marcada, a arbitragem antes parava também, marcando ali a posse de bola, irregularidade do campo ofensivo da Ponte Preta, a posse vai voltar para Macaca. E aí, Gabriel Castro, 2:30, mais de um jogo que já dá as caras de ser muito disputado, hein, Gabi? E bem movimentado, Júlio Nascimento. A gente já teve com 30 segundos o Náutico chegando pelo lado direito, com o Marco Antônio cruzamento, o Otsânia livre na área, né? Perdeu o cabeceio, a Ponte tentou responder nesta cobrança de falta, mas de fato, eu tô na expectativa de um Náutico com a posse de bola, propondo o jogo, empurrado pela torcida e a Ponte tentando explorar o contra-ataque, visando bastante o Gé. É a Ponte quem vem pro campo de ataque, vinha, aliás, o Náutico recupera, entrega a bola com Vinícius pela ponta esquerda, vai pra frente, pra cima do primeiro. Ele tem ajuda do lado esquerdo com Raimar vai pra linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, afasta Simon, sobe de cabeça, tira dali, o rebote é do Náutico, a batida de longe, a bola desviada. Vem Pacheco na cobertura, coloca a bola pra fora, fica na reclamação ali o jogador do time do Náutico, o lateral está marcado, é a favor do time da casa. A arbitragem tá dando o inverso. Posse de bola é pra Ponte, Pacheco recebeu a falta, vai sair jogando pelo campo de defesa o time do Náutico. Detalhe. Ponte. 3:30 é o primeiro tempo, 0-0, Náutico e Ponte estão jogando nos aflitos, o detalhe está no ar. Mesmo com o jogo em andamento, muitos torcedores do Náutico ainda chegando no estádio dos aflitos para acompanhar o duelo decisivo pro Timbu e também pra Ponte Preta, que tem a presença da torcida no setor visitante nos aflitos, o torcedor da Ponte viajando e acreditando no acesso da Macaca de volta à Série B. Falta já cobrada contra o time do Náutico, vem a Ponte pro campo de ataque, afasta a marcação na sequência, recebe a falta ali, o Anderson chegou pra cima do Samuel, a arbitragem vai lá conversar com camisa 34, ameaçou o cartão, nada feito. Apenas a falta, posse de bola, volta para o time do Náutico pelo campo de defesa, 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. Náutico tem pressa, Elvis recupera pelo campo de defesa, ajuda o camisa 10, o sistema defensivo entrega a bola para Pacheco, sobe de cabeça, Luiz Felipe tenta ajeitar para Gé, não consegue, domínio Gé, a bola volta reboteada para João Maestro, ele recua com o goleirão Muriel, Muriel levanta a bola para o campo de ataque, o Anderson sobe de cabeça, ajeita para o campo de ataque, vem para o domínio de bola, Toró coloca no chão, vai sair jogando para o time da Macaca, Arthur recolhe, domina, vaiado pela torcida do Náutico, tenta sair jogando lá esquerdo do campo de defesa, a bola desviada, se perde em linha lateral, posse de bola vai voltar para o time da Ponte pelo campo de defesa. 4:40, 0-0, tudo igual, é a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte com esse resultado chega a 7 pontos, segue na liderança do grupo C. É a Macaca invicta sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Simon domina pelo campo de defesa do time da Ponte, entrega a bola pelo campo de ataque, a bola com Pacheco, ele escapa da marcação no primeiro, recolhe, domina, solta a bola com Luiz Felipe, na progressão para o time da Macaca, vem num 2, bola solta pela ponta direita, Bruno Lopes, entrega para Luiz Felipe, carrega o motorzinho do time da Ponte, escapa da marcação do Vitinho, consegue o passe para Pacheco, não consegue domínio, a bola volta para o time do Náutico, que vai sair jogando pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 5 minutos e 30, 5 minutos e 30 no primeiro tempo, repetindo aqui na CBN. Náutico 0. Também 0. Central da bola. Rafael Pio. Bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai batendo vitória fora de casa por 1-0. Bola rolando também na Série B, Goiás e Paysandu vão empatando 0-0. Pode ligar que tem muito futebol pra você, a Série C na fase decisiva. E vem Ponte pro campo de ataque, Gé tentou um toque de efeito, perdeu, a bola voltou pra Lucas Cândido, a arbitragem mandou seguir, Cândido bateu, a bola vai direto pra linha de fundo. O Raimar ficou na bronca ali com bandeira número 1, tava pedindo impedimento na origem do lance, tava valendo tudo isso aí, Lupe. Tava valendo, mas é aquele protocolo do VAR, tem que esperar a definição do lance. E o Lucas Cândido, que também ficou na dúvida se estavam ou não impedido, resolveu arriscar e arriscou muito mal. Sem direção nenhuma, tiro de meta cobrado pelo Muriel, goleiro da equipe do Náutico. Gabriel Castro, 6 minutos, 0-0 o jogo, Gabi. A Ponte consegue controlar essa pressão do Náutico, né? Não deixa a bola chegar no Diogo Silva. Então, de fato, o Timbu tem mais a posse de bola, mas não consegue a finalização. Já teve uma oportunidade, um cruzamento pela direita, tentou aqui pelo lado esquerdo também, um começo de jogo equilibrado. Vem pro campo de ataque o time do Náutico, vinha, bola desviada.
Ficaram na bronca ali com o Marcelo Fernandes, estava fora do campo. Lateral está marcado lá atrás. Raimar vai ter que andar umas casas para trás. A arbitragem está apontando que o lateral tem que ser batido na linha que divide o gramado. Ele está um pouquinho para frente. Está uns 3, 4 passos para frente ali. O Raimar agora sim ele entra no sistema defensivo para bater o lateral. 7 minutos é o primeiro tempo nos aflitos. Raimar coloca a bola lá pro campo de ataque. Vinícius abdica de brigar pela bola. Ela fica nos pés do Diego Silva, que agora recolhe com as mãos. Fica com a bola o goleiro da Macaca. Vai ser jogado com toda a tranquilidade do mundo. O Diogo Silva, posse de bola é pra Macaca pelo sistema defensivo, vem com Arthur. Arthur levanta lá pro campo de ataque, vai brigar por ela. O Lucas Cândido, a bola foi forte demais. O João Aistro, ele sobe de cabeça, entrega pela ponta direita, vem no comando, solta a bola com o Vitinho. Vitinho tentou enfiar pra Samuel. Simon, antes dele, aparece o zagueirão da ponte, manda pra longe. Bruno Lopes tenta brigar por ela, mas Raimar se antecipa. Ele volta, recolhe com o goleiro Muriel, que vai ser jogado pelo campo de defesa. O Muriel entrega pra João Aistro pela ponta direita, ele escapa da marcação do primeiro. Arnaldo se apresenta pela ponta direita, ele tem por dentro também o Igor Pereira. Ele levanta a cabeça, abre os braços, procura opção, faz inversão da direita para a esquerda, vem trocando passes com Igor Fernandes. Igor Fernandes tem Raimar aberto pela ponta, ele prefere o passe por dentro para Vitinho. Vitinho com toque de efeito, perde a bola, Pacheco recolhe e domina. Ele solta Elvis, Elvis entrega para Luiz Felipe pela ponta direita para Pacheco. Pacheco escapa da marcação do primeiro, ele consegue dar o passe para Jack, não consegue domínio, se atrapalha o camisa 9 da Macaca, a bola se perde em linha lateral. É um arremesso marcado, é pro time do Náutico pelo campo de defesa com 8 minutos do primeiro tempo. 0-0, tudo igual, você curtindo o Futebol Globo aqui na CBN. Náutico pro campo de ataque, levantamento lá pra chegada do Samuel, afasta, sobe de cabeça, defesa da ponte. A bola fica dividida no meio campo com Bruno Lopes. Bruno Lopes adiantou, soltou pra Gé. Tá valendo o segundo árbitro, Gé. Protegeu com o corpo, carregou contra a marcação do primeiro, vai tentar ganhar um escanteio. Fez um levantamento da grande área, Muriel segura firme. Vem pra fazer a defesa do goleiro Lupe. Cruzamento da direita do Gé, que é atacante, centroavante. Era ele quem tinha que estar na área. O cruzamento não tinha ninguém da ponte. O mais próximo da bola era o Toró. Só que ela tinha direção do gol. Muriel fez a defesa tranquilamente, 0-0. Ô, Júlio. Pois não, Gabi. Esse posicionamento da ponte, ele é interessante com o Gé caindo pro lado direito, mas o Bruno Lopes também tá ficando do lado direito. E aí o Gé, ele tentou fazer este cruzamento agora e não tinha ninguém na área. Então, se o Gé cai pro lado direito, é preciso ter o entendimento do Bruno Lopes que ele precisa dar opção, sair das costas do Gé e jogar centralizado. A ponte tá ficando sem essa presença na área. O tempo passa, 9 minutos por enquanto no primeiro tempo, 0-0. Tá tudo igual nos aflitos, ninguém mexeu no placar. Posse de bola é pro time do Náutico pelo campo de defesa. Vitinho armando, articulando a jogada pelo sistema defensivo. Ele faz inversão para Igor Fernandes. Raimar se apresenta e prefere toque curto para Vinícius, o capitão do Náutico. Ele entregou, soltou novamente para Igor. Igor na metade do campo, bola solta para Vitinho. Vitinho para Vinícius, para Vitinho. Dominou, Samuel pediu lá no campo de ataque. Vitinho carregou, ainda ele foi pra finta, pediu a falta de arbitragem, mandou seguir Lucas Cândido na bola. Recupera pro time da ponte, a bola volta pela ponta direita, Lucas Cândido ainda ele na progressão, ele faz a finta para cima do primeiro, recua, entrega a bola para Luiz Felipe escapa bem na marcação, deixa a bola com o Elvis carrega bonito passe, é para Bruno Lopes de primeira para Gé pisa na bola, solta a bola com Lucas Cândido ainda ele para a chegada do Luiz Felipe, para Lucas Cândido, vaiado, agora o time da ponte pelo campo de defesa, o Anderson domina, carrega, entrega a bola com o Simon lá atrás, Lucas Cândido pede por dentro, ele tenta a esticada, é para a chegada do Pacheco, vai chegar, não chegou. Tiro de meta marcado é pro time do Náutico fazer a cobrança. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. Náutico 0 pro Náutico. Ponte Preta 0 pra Macaca. Central da bola. Rafael Pio. Julião, e a intenção, o sonho da Inter de Limeira chegar à final da Série D praticamente indo por água abaixo. Depois dos 2-0 sofridos no jogo de ida, é gol do Barra. Tá vencendo por 1-0. A Inter precisaria agora fazer 3 para levar a decisão para as penalidades. 49 já jogados, 4 minutos do segundo tempo. Pode ligar que tem muito futebol pra você. É a ponte quem tem pro campo de ataque pra loucura de professor Hélio dos Anjos. Elvis, vem o 10. Ele inverte da direita pra esquerda buscando jogar com o Toró. Toró persegue a bola. Teve dificuldade ali pra fazer o domínio e ela acaba saindo. Lateral marcado é pro time do Náutico fazer a cobrança. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Náutico pro campo de ataque, bola solta pela ponta direita, Arnaldo tenta o levantamento direto pra área, buscava ali o Samuel, bola bem nas mãos do goleiro Diego Silva, vai sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. 11 minutos e 40 é o primeiro tempo, 0-0, tudo igual, Ponte e Náutico estão jogando. Lucas Cândido, ele quem domina, entrega a bola pelo sistema defensivo, solta a bola pra Simon de primeira ali pra chegada do Luiz Felipe, acabou perdendo, a bola voltou pra Vinícius pra Samuel, a bola passa por ele, vai sobrando nas mãos do goleiro Diego Silva. Samuel estava desmarcado, mas o passe não foi bom, hein, Lupe? Samuel Otsania é o nome da fera. Ele estava desmarcado e depois de um passe que o Vinícius tentou pro camisa número 34 da equipe do Náutico, não estava atento no lance. Bola fácil pra Ponte Preta que veio pro ataque. Luiz Felipe entregou pra Gé, ficou pedindo impedimento, vai pra finta, tá parado o jogo pelo impedimento. Ele recebeu a falta, mas em posição irregular, mais um impedimento marcado, Lupe. Impedimento do Gé. Até foi derrubado, uma falta existiu, só que o lance já estava parado, tanto é que o Gé, que reclama tanto, nem se pronunciou. E nos prédios, no entorno dos aflitos, uma bandeira do Santa Cruz, que vai disputar a Série C do ano que vem. É isso aí, o Santinha subiu sob o comando de Thiago Galhardo, segundo Antônio Lupe, o 9+9 do futebol brasileiro. Exatamente. Saída de bola é pro time do Náutico pelo campo de defesa, vai saindo com o Igor Fernandes, entrega a bola com o João Maestro, ele procura opção, sem opção, foi obrigado a voltar com seu outro zagueiro, é Igor Fernandes quem domina, Igor Fernandes vem pro campo de ataque, tenta fazer a finta, vai por cima, o passe é pra Raimar pra Vinícius, levantou na grande área, o toque, Diego Silva! Faz a defesa, o goleirão da Ponte, segura firme, chegada perigosa do Náutico, Lupe. Depois de um cruzamento do Vinícius lá no segundo pau. Uma bola que inicialmente não ia dar em nada, só que o atacante do Náutico cabeceou para boa defesa do Diogo Silva. Quase o Timbu abre o placar nos aflitos. E agora o Hélio dos Anjos está cobrando o cartão amarelo ali para cima do Gé, porque o Gé vai para cima do auxiliar. Era uma dividida, né, Lupe, entre o Gé e o Igor Fernandes. E os jogadores do Náutico estão dizendo que o Gé atingiu ali com o cotovelo, sobrou uma mão, alguma coisa assim, viu, Lupe? É, e o Hélio dos Anjos deve ter passado alguma coisa ali do Gé, porque conhece bem o atacante. Mas assim, Júlio, na boa mesmo, nada. Uma briga por espaço. O Gé usa muito o braço e na frente do assistente ele só pegou a falta, mas não teve nenhum lance anormal, nenhum lance que poderia sugerir a revisão do árbitro de vídeo. Falta pro Náutico no campo defensivo. É impressionante, tudo que o Hélio é agitado, o Marcelo Fernandes é tranquilão. Marcelo Fernandes do derby, o tempo todo, braço cruzado, sereno. É de boa o técnico da Macaca, pouco fala durante o jogo. Já o Hélio é mais agitado. E em campo, Gabriel Castro, duelo dos técnicos de Náutico e Ponte, por enquanto 0-0. E por enquanto a Ponte vai controlando a equipe do Náutico. O cabeceio aos 13 minutos do Náutico foi a primeira finalização correta, o que mostra que a Ponte faz um jogo seguro até agora. Gostando da postura do Lucas Cândido, participativo, chegando ao campo de ataque. Já teve uma finalização para fora, já fez um desarme importante perto da área. Então uma Ponte Preta ligada, só o Luiz Felipe, né, teve um vacilo ali num roubo de bola, porque o Náutico faz essa marcação pressão, tanto é que agora no tiro de meta o Diogo Silva já faz aquele chutão para frente, mas gosto da postura da frente, da Ponte, tá encarando a equipe do Náutico, não fica recuada não. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 15 minutos do primeiro tempo, estádio dos aflitos em Recife, Pernambuco, segue Náutico 0 pro Timbu. Macaca também tem 0. Central da Bola. Rafael Pio. No outro jogo do Grupo C, amanhã às 7 horas da noite, o Guarani recebe o Brusque com transmissão da CBN Campinas. No outro grupo, Grupo B, daqui a pouco, às 7h30, tem Londrina e Caxias. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol pra você. E agora uma pegada ali pra cima do Elvis. A arbitragem mandou seguir na sequência, o Simon chegou ali chutando todo mundo, cartão pra ele, Lupe. Cartão pro Simon, mas a reclamação dos jogadores da Ponte foi pela não marcação da falta em cima do Elvis. Achei que não foi nada, foi na bola. Reclamação desnecessária do camisa 10. Falta do Simon, falta já cobrada. O camisa 4 da Macaca tá amarelado. Achei desproporcional esse cartão amarelo aí pro Simon, hein, Gabriel Castro? Não merecia, o árbitro foi muito mal nessa, caiu na torcida com 16 minutos, um jogo controlado, não é um jogo violento. Cartão não foi merecido pro zagueiro da Ponte, não. O Lupe, o Arnaldo é aquele, ex-Ponte? É aquele, ex-Ponte. Tinha dificuldade com as palavras, mas mesmo assim se esforçava todo.
já tá no Náutico há um bom tempo e é ele que vem pro ataque. Na ponta direita, Arnaldo vai pintar cruzamento, levantou a cabeça, cruzou na grande área, Vinícius de primeira, Diogo Silva segura firme. Mais uma chegada perigosa do time do Náutico pelo lado direito. Olha o Arnaldo sendo perigoso aí na grande área, hein, Lupe? E ele é muito participativo no ataque, o Arnaldo. Já era assim na Ponte Preta. Ele fez o cruzamento e a bola acabou sobrando dentro da pequena área. Um chute de voleio do camisa número 44 do Vitinho. E a boa defesa do Diogo Silva em 2 tempos. Pela segunda vez no jogo, trabalha o goleiro da Ponte Preta. Na ponta direita, vem a Ponte Preta agora com Pacheco, 17 minutos, 0-0. Pacheco entregou a bola com o Gé, já não consegue o domínio, ficou pedindo o lateral, mas não, foi o Gé que deu mancada ali. E agora o jogo vai ser parado porque tem jogador do Náutico caído, salvo engano, o próprio Arnaldo, hein, Lupe? É o Arnaldo, lateral direito, ele tá caído lá no campo de defesa, mas já se levantou. Tá tudo bem com ele. O Arnaldo fez uma boa temporada na Ponte, se não me engano foi em 2019. Ano que a Ponte Preta até chegou ali a flertar com acesso, mas depois acabou perdendo a oportunidade de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro e se transferiu para o Mirassol e depois para o Náutico, onde está até hoje. E vem Ponte, recupera a bola, tenta sair jogando, Vinícius deu combate e coloca a bola pra fora. O Raimar ouviu agora uma do Hélio, hein? Nossa! Ele ficou pistola ali com o Raimar por conta da cobrança do lateral. Posse de bola é pra Ponte. Elvis ali tem pressa, jogadores do Náutico ali também atrapalham a tentativa de saída rápida da Ponte. É lateral, 18 minutos, é o primeiro tempo. É a Macaca pelo campo de ataque, vem na movimentação, lado direito, o Elvis dominou, entregou para Pacheco, entrega mal, Vinícius recupera pro time do Náutico. Ele levanta a bola lá pro campo de ataque, ela fica dividida no meio campo. Samuel, ele tenta ali na dividida com o Luiz Felipe, que rasga feio também, manda a bola para longe, sobe de cabeça Lucas Cândido, a bola fica viva na metade do campo, volta pro time da Ponte, para Bruno Lopes para Elvis tocou para Pacheco, invadiu o grande, era pintou o gol, já pediu, deu pra trás pra fazer, Toró bateu na casinha! Da Ponte! Toró! O artilheiro do ano, Toró! O artilheiro do ano, Toró! 18 minutos do primeiro tempo. Elvis, com a mágica de um camisa 10, um passe açucarado pro Pacheco, que é preciso falar, tinha o Gé livre, mas teve tranquilidade de levantar a cabeça, enxergar o melhor companheiro posicionado e o Toró sozinho, vivendo grande fase. Jonas Toró manda pro fundo do gol nos aflitos. Agora 18 minutos do primeiro tempo nos aflitos. Náutico 0 pro Náutico, 1 pra Macaca, e o detalhe do gol do Toró é seu, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta do Lucas Cândido, que conseguiu ganhar uma disputa de cabeça. A bola acabou sobrando na lateral direita e o Pacheco também foi muito bem no corpo, ganhou da marcação, invadiu a área, levantou a cabeça e viu o Toró livre, leve e solto, entrando dentro da grande área. O Pacheco rolou e o Toró, que tá numa fase iluminada com a rede, mandou a bola pro fundo do gol. O Toró marca o 7º gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar dos aflitos, Náutico 0, Ponte Preta 1. 5 gols em 6 jogos, Gabriel Castro. O Toró vai pra casinha, Gabi. E a Ponte ratifica, né, aquilo que a gente tinha comentado, que tava encarando a equipe do Náutico, uma Ponte Preta ligada, já tinha elogiado o Lucas Cândido, do início da jogada, foi isso que o Lupe falou, um chutão do Wanderson, né, tirando da defesa, e aí conseguiu de cabeça ganhar a disputa, a bola veio pro lado direito, e depois o Pacheco, muito esperto, não foi afobado, não finalizou, tocou no capricho pro Toró marcar o gol. 1-0 Ponte, que tá ligada e esperta na partida. Amarelo, cartão, e por reclamação pro Elvis. O que aconteceu? Ele sofreu uma falta, o árbitro não deu, o Elvis pegou a bola com o braço, e aí o árbitro deu a falta a favor do Náutico. O Elvis reclamou, cobras e lagartos para o árbitro e cartão amarelo pro camisa 10 e capitão da Macaca. Falar uma coisa pra você, é aquela preocupação pré-jogo, tá, Lupe? 40 dias sem tava na Série D, o árbitro tá sentindo muita pressão dos aflitos. Tá mal o árbitro por enquanto, são 2 amarelos pra Ponte, um pro Elvis, um pro Simon. Falta marcada, lá vem Tibu, cruzamento da grande área, toca de cabeça, sobe pra afastar a defesa da Ponte. O Anderson tira dali, manda a bola pra lateral. Antigamente a gente falava Wanderson, agora é o Anderson. Faz pouco tempo que mudou, viu? Quer dizer, era o Anderson.
Mas aí virou Wanderson. Mas agora resetaram e voltou a ser o Wanderson. Mas tá tudo bem. Pro padrão de fábrica, né? O Anderson. Vem Náutico, cruzamento da grande área. Arthur sobe de cabeça, afasta, novo lateral marcado pro time do Timbu fazer a cobrança pela ponta direita. Vem na movimentação. Arnaldo, é ele quem vem pra cobrança do lateral, pede ali a jogada pertinho com alguém ali. O Samuel se apresenta, afasta a marcação, tira dali. É novo lateral, terceiro consecutivo. Já tem Rafael Pio registrando a participação aqui do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Mande sua mensagem também, 991869070. Náutico na grande área. A bola sobrou com o Vinícius, bateu pra fora. Afastou mal ali o jogador da Ponte Preta, a bola ficou açucarada pro Vinícius, que isolou o Antônio Lupe. E ele tava praticamente ali bem próximo da marca do pênalti, a bola subiu e caiu, ele pegou de primeira, só que mandou lá na galera do Timbu, lá na torcida do Náutico, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. O ouvinte participe, Rafael Pio, registra, pois não, Pio? E torcedor da Macaca tá feliz, né, Júlio? O David tá perguntando se a Ponte já pode, com a combinação, subir. Ainda não, mas está muito próximo. O Wilson tá dizendo aqui, ó, boa tarde, galera da CBN, impressão minha ou a Ponte tá jogando diferente hoje? E quem parece que tá com o salário atrasado é o time do Náutico. A Ponte joga de alguma forma diferente na tua visão? É a pergunta do ouvinte, Gabriel Castro. Neste quadrangular final, não. Ela tá com uma postura até parecida com o que ela fez no derby, porque nós estamos com 22 minutos, a Ponte tem 55% de posse de bola. No derby, no Brinco de Ouro, também, em determinado momento do jogo, ela conseguiu controlar, então ela faz um jogo parecido. Vem a pressão das arquibancadas, mas ela consegue esfriar o jogo, consegue chamar a responsabilidade, fica com a posse de bola e vai atacando. Ela já teve 3 finalizações neste primeiro tempo, então de fato é uma Ponte que neste quadrangular final, Marcelo Fernandes está fazendo com que ela seja a protagonista nas partidas. 23 minutos, esse é Gabriel Castro, comentarista da CBN. 1-0 para Macaca, vence o jogo, gol marcado por Jonas Toral, são 5 gols em 6 jogos. Uma fase impressionante do jogador revelado pelo Primavera, passagem também pelas categorias de base do São Paulo. Jonas Toró deslanchou sob o comando do professor Marcelo Fernandes, impressionante a fase que está vivendo, camisa 17. Raimar vem para a lateral do time do Náutico pela ponta esquerda, autorizado. Raimar faz o levantamento na primeira trave, Samuel sobe de cabeça, tentou afastar, a defesa da Macaca consegue com o Arthur. Ele pede atenção ali na sobra, a bronca é em cima do Anderson, mas deu certo, tem escanteio Náutico, Lupe. É, pressão da equipe do Náutico que está atrás do placar, escanteio já cobrado. Raimar dominou, puxou pro pé direito, não é o pé dominante, afasta a marcação, tira dali. A bola volta ainda com o Raimar, ele recomeça pro time do Náutico, vem com o Arnaldo para Raimar pela ponta esquerda, ele tenta fazer o toque pela ponta, ele buscava o Vinícius, antes dele apareceu o Jonas Toró ajudando o sistema defensivo, afasta a marcação, tira. É lateral marcado, é a favor do time do Náutico para fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vinícius, domina o ex-palmeirense, tenta a bola por dentro, afasta a marcação, a bola fica dividida, volta para Gé abre os braços, abriu a capa do Batman, tentou fazer a finta para cima do primeiro, Igor Fernandes na bola recupera, sai jogando com o João entrega na ponta direita com o Arnaldo carrega contra a marcação do primeiro, faz a abertura de bola pela ponta direita, vem na velocidade o time do Náutico agora com Igor Polt, tenta na jogada de velocidade que é a sua característica, ele faz o passe por cima, Simon de cabeça, empurra para Luiz Felipe que ajeita ali a bola lá pro campo de ataque, afasta o perigo, o Gé sobe de cabeça com o braço aberto, fica na bronca ali o time do Náutico, cuidado Gé, cuidado Gé. Controle emocional, né, Lupe? Muito, porque o árbitro, né, como a gente já alertava antes do jogo, ele não apita desde o dia 3 de agosto e foi um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro, Sergipe 2, Santa Cruz 1. Ele apitou o jogo do Ponte Preta e Botafogo da Paraíba, onde o Botafogo venceu por 2-1 jogando em casa. Aimar tenta o domínio de bola, chega Alves, rasgando, manda a bola pra longe, lateral está marcado, é pro Timbu. Lá vem o Náutico pro campo de ataque, domina Igor Fernandes, ele rola a bola com o João dominou, devolução, vem pra Igor Fernandes pela ponta esquerda, ele vem pro toque de bola, tenta fazer a finta para cima do primeiro, se apresenta ali por dentro do Igor Pereira, para ele toque, Igor Pereira vai tentar ajeitar a bola lá pelo sistema defensivo, ele vem corrigindo a postura do time do Náutico, carregando pela ponta direita do campo de ataque, agora com o Arnaldo escapa na marcação do primeiro, era a marcação do Toró, consegue o passe para Igor Polt contra a marcação do Arthur, que levou a melhor, ganho lateral a favor do time da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 25 minutos do primeiro tempo nos aflitos, segue Náutico 0 Ponte Preta 1 Toró. Central da bola, Rafael Pio. Nesse momento, Ponte 9 pontos, Guarani 3, Náutico 3, Brusque 0. Julião e ouvintes, é o seguinte, se a Ponte vencer o jogo hoje, independentemente do resultado entre Guarani e Brusque, com um empate no próximo sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli, Ponte chega a 10 pontos e garante o acesso.
Futebol Globo CBN. A bola volta para o campo de ataque lá na ofensiva, vem com Raimar dominou, devolveu a bola pelo sistema defensivo com Igor Fernandes, ele ajeita a bola com o João dominou, contra a marcação do primeiro João Maestro, ele faz a abertura de bola para Arnaldo, vem num 2 com Bolt, para Arnaldo dominou, trabalhou por dentro para Vitinho, tem espaço, Vitinho bateu pro gol, travado no meio do caminho, com coragem, o time da Ponte defende com Lucas Cândido, a bola voltou para a ponta direita, Bruno Lopes, afasta, tira dali, a Ponte brigando por cada bola. Impressionante como o Marcelo Fernandes mobilizou esse time, hein? Cada bola, cada dividida, a Ponte tá nela. Muita vontade, muita disposição física dentro de campo. E agora mais uma reclamação ali do professor Hélio dos Anjos. A arbitragem pede pro Náutico cobrar o lateral Samuel. O Tsânia não consegue o domínio. A bola volta nos braços do professor Hélio dos Anjos. Calma, professor. O Julião tá cuidado, hein? Ô, Julio. E o Hélio não tem como é que fala? Intimidade nenhuma com a bola no pé, hein? Mas era goleiro, né? Então, mas com as mãos ele demonstrou ali a habilidade. Encaixou legal. Ele encaixou legal. Em 2 tempos, né? Mas na hora que o joelhão grita no gramado, aí não tem jeito. O Copertino, que é o auxiliar do Marcelo Fernandes, você falar do jeito mais tranquilo do Marcelo Fernandes, só que o Copertino é o mais enérgico ali ao lado dele, né? E o Marcelo, como você ressaltou, tranquilo, pedindo principalmente atenção pro sistema defensivo da Macaca, que agora tá no ataque. Tem falta pra Ponte, Elvis vem pra bola, Toró marcou, a Ponte vai vencendo 1-0. 1-0 pra Macaca, falta marcada, 28 minutos, são 9 faltas no jogo já, é um jogo muito faltoso. Lá vem Elvis, ele tem cartão amarelo, a galera tá reclamando da demora justamente por conta que ele tá amarelado. O Hélio dos Anjos apita, que é uma barbaridade. Luiz Felipe tentou o domínio, deixa a bola passar porque ele ganha um novo lateral. Arremesso está marcado e o Elvis está lá conversando agora com os jogadores de defesa, pedindo calma. Cada segundo agora é valioso para a Ponte. Lateral marcado, Pacheco domina e solta a bola com o Anderson. O Anderson domina, recolhe e volta com o goleiro Diogo Silva. Vai sair jogando o goleirão da Macaca na experiência do Diogo Silva. De canhota, Diogo Silva levanta a bola lá para o campo de ataque, abdicou de buscar a bola. O Jepe que estava impedido. Elvis chega nela na cobertura contra a marcação do Raimar. Elvis ganha o lateral para Macaca. É lateral marcado pelo campo de ataque. E o Elvis foi parar longe, hein? Foi lá na bandeira, lá do Timbu, a galera ficou na bronca, ele deu uma risadinha. Que quem não teve maldade nenhuma ali, mas quase rasga ali a bandeira, a faixa da galera da torcida do Náutico. O lateral está marcado, é pro time da Ponte, o Anderson domina. Ele carrega a bola pela ponta direita, tenta o levantamento na direção do Gé, afasta a marcação do Náutico. O Anderson rasga, manda a bola lá pra frente. Muriel não saiu do gol. Toró não consegue o domínio. Que vacilo, agora o Muriel até pede desculpas, hein, Lupe? E a torcida do Náutico até que tentou avisar pelo frisson, mas o Muriel e o jogador do Náutico não te entenderam. E o Toró também não acreditou tanto na jogada, e ele acabou furando na oportunidade que teve de colocar a bola pra rede, marcando aquele que seria o segundo gol dele no jogo. Perde uma grande chance e vem Náutico pro ataque. Sai jogando pela ponta direita do campo de ataque, vem Náutico para a sua ofensiva, dominou, trabalhou agora com o Igor Pereira, ele faz a abertura da direita para a esquerda, solta a bola rapidamente ali por campo de ataque com o Igor Fernandes dominou, saiu jogando com o Raimar, tentou passe curto, Bruno Lopes com caneta e tudo. Sai jogando com categoria, o atacante da Macaca, tendo o lançamento para Gé, que estava impedido de novo, a bola não chega no Gé. Recupera o time do Náutico, toca a bola com o Vitinho. O Vitinho escapa na marcação, vai tentar devolver a caneta ali para cima do Bruno. Conseguiu o passe contra Samuel, o Anderson soberano. Solta com o Gé, do meio do campo, Gé para fora! Se faz esse gol, meu amigo... O Gé teve ousadia e um pouquinho de alegria, Antônio Lupe. Se o Gé faz o gol na segunda-feira, todos os torcedores da Ponte podem caminhar de Campinas até Recife, porque seria um golaço. O Gé riscou do meio campo, por cobertura, viu que o Muriel estava adiantado, só que não pegou tão bem na bola. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro do Timbu. E vem Náutico para campo de ataque, o jogo é bom, o jogo é jogado, você curtindo aqui no Futebol Globo CBN, um jogão de bola. Náutico pela ponta direita, Vitinho tentou sair jogando, a bola voltou na metade do campo para Igor, falhou a defesa da Ponte, vai ganhar o escanteio, Igor tentou chegar na bola, Igor Ponte, antes dele o Diogo Silva. Fica com a posse de bola, o goleirão da Macaca vai sair jogando pelo sistema defensivo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere.
São 31 minutos jogados, é o primeiro tempo por enquanto nos aflitos. Náutico 0 pro Timbu. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Central da Bola. Na Série A, o Fluminense segue vencendo Vitória por 1-0, 25 minutos do segundo tempo. E pela Série B, 20 da segunda etapa, Goiás e Paysandu, 0-0. Futebol Globo CBN. Vem Ponte pro campo de ataque, o chute de longe, a bola vai pra fora. Eu tive até a impressão ali de um desvio do Muriel. A arbitragem deu tiro de meta, viu, Antônio Lupe? Eu fiquei com a sensação que se não fosse o Muriel, a Ponte já teria 2-0 no placar. Finalização do Luiz Felipe, se não me engano, de fora da área. Ele arriscou o Muriel, toca na bola e ela vai pela linha de fundo. Só que o assistente número 1, o Esdras Mariano de Lima e o árbitro marcaram apenas o tiro de meta. Jogo bacana, Gabi. Bem aberto, 1-0 pra Macaca. Júlio, é uma Ponte muito consciente, tá? Ela é aplicada, ela sabe o que fazer, tem uma estratégia bem definida, ela comete poucos erros. Neste momento, 52% de posse de bola, ela não deixa o Náutico tomar conta do jogo, pressionar, a gente não vê o Diogo Silva fazendo milagre. Então o Náutico, ele tenta ficar com essa posse de bola, mas é uma Ponte Preta vertical, objetiva, muito bom o jogo até aqui. E vem pro campo de ataque, o Náutico afasta a marcação da Macaca, Bruno Lopes ajudando de novo o sistema defensivo, Pacheco bobeou, perdeu, a bola voltou pra Ponte, Ponte trabalhou pra Vinícius, a pintar cruzamento, ajeitou pra Vitinho, pintou o gol, bateu pra fora, linha de fundo. E agora o Diego Silva vai cobrar a arbitragem porque ele tá dizendo que não houve o desvio, mas a arbitragem tá conferindo escanteio pro time do Náutico, Lupe. E eu fiquei com a sensação que realmente teve ali um leve desvio na bola do jogador da Ponte Preta na finalização de fora da área. O Diogo Silva reclamou. Escanteio para a equipe do Náutico, já cobrado. Levantamento do Bocori com o Samuel de cabeça, encaixa, Diego Silva fica com ela, goleirão da Ponte, vai ganhar segundos preciosos, Antônio Lupe. E você tá indo muito no Samuel e tá indo muito bem, porque o nigeriano ele subiu no terceiro andar e cabeceou sem direção. Na verdade ela tinha direção, mas foi bem fraquinha nos braços do goleiro Diogo Silva. Não, falar Igor Fernandes, Igor Bolt, Igor Pereira, tudo bem, porque são 3 Igors. Sim. Mas agora só tem o Samuel Otsânia dentro de campo. Pois não, Gabriel Castro? Se eu sou o Marcelo Fernandes, né, com essa arbitragem com lances duvidosos, ou que escanteio ele dá tiro de meta, eu já chamo os jogadores que estão no banco de reservas. Então assim, ó, Elvis já tem amarelo, eu chego pro Miguel e falo, Miguel, presta atenção no jogo que você vai ter que entrar. O Simon já tem amarelo, Edson, presta atenção que você vai ter que entrar. Segundo tempo vai ter que fazer alteração com quem já tem amarelo. Tem um Rodrigão experiente também, né? Um dos mais veteranos desse elenco, hoje voltando, Rodrigo. Exato. Escanteio marcado pro time do Náutico, levantamento na primeira trave, afasta a marcação, a bola voltou pra Vitinho, Vitinho tem espaço, vai bater pro gol, explode no meio do caminho, a bola voltou pela ponta direita, dividida, a arbitragem vai dar falta. Impressionante como o Aflitos define o que a arbitragem faz. O Lucas Cândido tá pedindo assim, professor, pelo amor de Deus, Antônio Lupe! E o lance era da assistente 2, da Maria de Fátima Mendonça da Trindade. Ela não marcou absolutamente nada. O árbitro, longe do lance, pelo frisson da galera, marcou a falta a favor do Náutico e uma falta até de certa forma perigosa, porque ela bem próxima da linha da grande área, quase ali pro lado direito, quer dizer, bem pro lado direito. Falta pro Náutico, a arbitragem tá estranha, hein, Julião? Alô, Eric Parra, tá dizendo aqui, ó, meu filho vai chamar Toró, tá definido. É gol em derby, já pensou, o Toró faz gol de acesso, algo do tipo. Aí entra naquela lista, né, de ídolos recentes da história da Ponte Preta. Toró tá vivendo realmente, Ericão, uma fase iluminada. Pô, põe um apelido só, né? Nome não, né? Coitado. Ah, mas é legal, hein? Ah, Toró. Fazendo chover dentro de campo. Vai ser muito zoado na escola. Olha a falta marcada pro time do Náutico. Atenção, momento de perigo e expectativa. Vinícius, ex-Palmeiras, hoje com um pouquinho mais de cabelo, mais experiência dentro de campo, com menos cabelo e mais experiência. O Vitinho também tá lá, um jogador que a Ponte conhece muito bem, 35. Galera do Náutico se levanta para apoiar o time na falta. Você tem um sonsaço direto dos aflitos aqui na CBN. Preocupação pro gol do Diogo Silva. Autorizado. Vitinho, Vinícius, Vitinho. Vem a falta pro Náutico, Vitinho bateu. Afasta a marcação, a bola voltou pra Raimar, bateu. A bola travada, tá viva. Arthur se atrapalha, Diogo Silva vem pra fazer a defesa. Arthur.
1-0 para Macaca. Sai jogando o Diogo Silva, tem pressa, a bola solta pela ponta direita, bem na velocidade ali do Pacheco, mas a bola saiu. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. A informação, Rafael Pio. Série D do Campeonato Brasileiro, 20 minutos do segundo tempo, empata o jogo a Inter de Limeira. Agora é o seguinte, Julião, precisa de mais 2 para levar a decisão para as penalidades, já que no jogo de ida o Barra venceu 2-0. Aqui Náutico vem para o campo de ataque, Igor Bolt faz a finta, tentou a enfiada de bola pro Samuel, foi desarmado. Luiz Felipe entrega a bola com o Elvis também foi desarmado, a bola volta para Bolt entregando para Pereira na metade do campo, ele volta a bola com o Fernandes, de Igor para Igor, é tudo Igor Pereira para Igor Fernandes, para Igor Pereira, entrega a bola com o João Maestro, agora pela ponta direita, ele faz a abertura de bola com o Arnaldo, contra a marcação do Toró reduz o espaço dele, ele vem por dentro, ainda ele carrega, abre os braços, procura opção, ninguém se apresenta, agora o Vitinho também se apresenta ali, abre os braços pela ponta direita, quem vem buscar a jogada é o Vinícius, tentou enfiar de bola, chega rasgando o Anderson, afasta o perigo, já foi brigar, desistiu, Marcelo Fernandes pediu para recuar, tem que marcar atrás da linha do meio campo, o time da Ponte só esperando o Náutico, tentando ali o contra-ataque, o Náutico pressiona, vem pro campo de ataque, Raimar, dominou pela ponta esquerda contra a marcação do Pacheco contra Raimar tentou o toque por dentro, consegue o passe para Vitinho, foi desarmado, a bola não conseguiu ficar ali com Elvis, voltou ainda pro Náutico, Vitinho na cavadinha na grande área, apresenta ali o Raimar na grande área, protege o Pacheco, a bola vai para a linha de fundo, tiro de meta marcado é a favor do time da Ponte para fazer a cobrança. Tem mais informações, tem mais gol, pois não, Pio? Não deu nem tempo da esperança, gol do Barra em Limeira, 2-1 no Major Levi Sobrinho, a situação vai ficando difícil para Inter, o adversário, por enquanto do Barra, sai do jogo entre Santa Cruz e Maranhão, amanhã o Santinha venceu no jogo de ida fora de casa por 1-0. É bem aquele papo de consolação, né? Subiu, né? Subiu. O importante é isso, são 4 campeões. Subir. Isso, exatamente. Tá tudo certo, vida que segue feliz. Já diria professor Hélio dos Anjos. E aí, Gabriel Castro, 38, 1-0, a Ponte tá vencendo, Gabi Castro. E agora fica um momento mais perigoso do jogo, né? Uma Ponte Preta muito recuada, praticamente os 10 jogadores de linha atrás do meio campo, e o Náutico vai gostando do jogo, vai trazendo a arquibancada, então reta final de primeiro tempo, vai ser ataque do Náutico contra a defesa da Ponte. Tá jogando o time do Náutico pelo campo de ataque, a bola solta com Vinícius domina, carrega contra a marcação do primeiro, ele faz o passe pela ponta direita, é pra chegada do Bolt trabalhou para Arnaldo pela ponta direita, pintou o cruzamento da grande área, o cruzamento foi muito forte, o Pacheco apenas acompanhou. E agora a arbitragem vai lá conversar alguma coisa com o Diogo Silva, Lupe. O Diogo Silva tá reclamando ali da bola, né? Que os gandulas estão jogando a bola muito rápido para ele, a reposição de bola tá apressada e ele não tem essa pressa toda, né? É porque o Gandula, ele não deixou a bola do lado ali, tá ficando na mão dele, aí ele joga pro Diogo Silva, o Diogo Silva chamou o árbitro e falou, não, deixa a bola que eu vou buscar. É uma orientação, inclusive, né? A bola exatamente. Tem que ficar no chão, né? E aí não tem os copinhos, né? Da Libertadores, da Copa do Mundo de Clubes e do Brasileirão, da Libertadores, Copa Sul-Americana, mas a bola tem que ficar ali ao lado do gol, defendido tanto pelo Muriel quanto pelo Diogo Silva. Tá na velocidade 2x, Antônio Lupe? Yes! Bola solta pro campo de ataque do time do Náutico, afasta a marcação, tira Simon, rasga, Gé, vai brigar por ela, Gé, abre a capa do Batman, de calcanhar, tentou fazer o passe, foi desarmado. E o Elvis, cara, o Elvis tem que tomar um cuidado danado. A odd pro Elvis ser expulso deve estar lá 1.1, hein, Rafael Pio? Você que gosta disso aí? Tá perigoso o negócio pro Elvis. Tá. Acho que eu vou dar uma olhada nessa aí. Sai jogando pro campo de ataque o time do Náutico, a bola solta ali pra chegada do Samuel. Otsânia trabalhou por dentro, soltou pra Arnaldo, dividiu forte agora com o Lucas Cândido. A arbitragem marcou a falta, o jogo tá parado, falta a favor do time do Náutico. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos jogados, é o primeiro tempo no Estádio dos Aflitos. Segue por enquanto. Náutico! 0 pro Náutico. 1 pra Macaca Touro. Central da Bola. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, pelo Grupo B, tem Londrina e Caxias. No outro jogo do grupo, amanhã, 4h30 da tarde, Floresta e São Bernardo. Pelo Grupo C, amanhã também, tem Guarani e Brusque. Futebol Globo CBN. Você ouviu o frisson da torcida do Náutico, é um pedido de pênalti pra galera do Náutico. A arbitragem, por enquanto,
não fez menção de VAR. O Náutico segue no ataque, bola solta pela ponta direita para Bolt, ajeitou, vai mandar daí, arriscou. Igor Pereira foi bloqueado no meio do caminho. Toró recupera, tenta sair jogando no contra-ataque, recebe a falta. Agora o Elvis foi lá cobrar, ó. Era contra-ataque, ele foi derrubado e você não deu cartão. Saiu até a chuteira do Toró. E o lance anterior, Antônio Lupe, você achou passível de VAR ou não? O Lucas Cândido pega a bola, mas também atinge o jogador do Náutico. É lance que vai ser revisado pelo árbitro de vídeo, mas o árbitro tinha visão total do lance e ele fez o sinal de bola. Porém, o lance está sendo revisado. Lucas Cândido em cima do Samuel dentro da área. Com um replay, Gabriel Castro, deu para tirar alguma conclusão do lance ou não? Não, eu queria ver um lance mais aberto, né? Porque a imagem fica bem próxima ali. Eu vejo o jogador do Náutico projetando o corpo também. Eu acho que ele forçou ali a jogada. Para mim, lance de jogo. Não deu nada. Vai seguir, segue o jogo, sem pênalti. Tem VAR na fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. O VAR é muito importante nessa fase, nessa luta pelo acesso. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos, 40 jogados, é o primeiro tempo nos aflitos. Você tem um som aí, ó, dos aflitos aqui na CBN. A galera do Náutico estava mais presente, né, no começo do jogo. Agora deu uma diminuída, né, nos ânimos, até porque o jogo é muito tenso. A Ponte vence parcialmente 1-0. Lateral marcado para o time do Náutico, fazer a cobrança pela ponta direita. Arnaldo vem para fazer o lateral. Tem pressa o Timbu, se apresenta o Vinícius. O Arnaldo tá apontando lá na grande área. Pediu por Marco Antônio ir lá para a área. É para ele o lançamento antes. Chega o Lucas Cândido para fazer o corte. A bola volta para Toró. Toró escapou da marcação do primeiro, escapa no segundo, falta. Aí não vai ter jeito, né, Antônio Lupe? Agora não tem como escapar. Vai pintar cartão amarelo pro jogador do Náutico, Lupe. Parou o Toró, né? O Arnaldo até que tentou ali cavar uma falta, um braço em cima do lateral direito, mas o árbitro não deu nada. E na sequência, quando o Toró ia em direção ao gol, ele foi derrubado pelo jogador da equipe do Náutico e recebe cartão amarelo. Cartão amarelo para Igor Pereira, camisa número 5, volante do Timbu. É o primeiro cartão amarelo para jogadores do Náutico. 43 minutos é o primeiro tempo, a Ponte vence 1-0. Simon vem pra cobrança da falta. Simon manda a bola lá pro campo ofensivo. Era na direção do Gé. Gé resvalou de cabeça pra Bruno Lopes. Muriel sai do gol, vem pra fazer a defesa. Segura firme o goleirão do time do Náutico. 43 minutos. Náutico tem pressa, Muriel. Nossa. Aí é para deixar a galera doidinha. Tentou a reposição Muriel, e aliás, essa característica de sofrer na saída de bola com os pés é algo que pode se dizer que é da família, viu, Lupe? É uma das principais críticas ao Alisson, né? E ele tá dando aquele belo migué, porque o que acontece? Antes da reposição, o Gé caiu. E até tá caído até agora, vai se levantando aos poucos. O Muriel afirma que ele colocou a bola pra fora pro atendimento do Gé. Sei. Ah, menino. Lateral pra Macaca, aê, lateral pra Ponte. Mas acho que eles vão devolver a bola, viu? Não, mas não tem que devolver. O Elvis fez uma menção ali de jogar a bola lá no ataque, ó. Não tem, se devolver tá errado. Devolveu. Tá errado. negócio de fair play que também Miguel, acabou o futebol, hein? Mas foi um belo do Miguel, realmente. Mas a Ponte, bom, pelo menos fez a parte dela pra evitar confusão. O Júlio lance assim, Charles Miller roda. Mas é que nesse final de primeiro tempo a Ponte quer que acabe logo, então ela nem tá ficando com a posse de bola, então pra não tumultuar ainda mais, faz o fair play e não arruma nenhum problema. E agora o Luiz Felipe, ele tá brigando com o Vitinho. Eu não sirvo pra jogar bola. Alguma coisa aconteceu ali, os jogadores se desentenderam, o Vitinho e o Luiz Felipe. Vitinho que é formado nas categorias de base da Ponte, depois foi vendido pro Cruzeiro, passou pelo Goiás, agora tá no Náutico. Trabalhou inclusive com o técnico Hélio dos Anjos, quem subiu o Vitinho pro time principal da Ponte Preta. Era justamente essa a minha pergunta pra você. Então o Vitinho é promovido pelo professor Hélio. A informação, pois não, Rafael Pio? É gol da Inter de Limeira. Mas talvez já tarde, né, Júlio Nascimento? 39 minutos do segundo tempo, empata a Inter 2-2. E agora o Samuel foi pra cima ali do Simon, atingiu o Simon, fez um estrago contra o Diogo. Vai pro VAR isso aí, hein? E vai pintar cartão amarelo pro Samuel Otsânia e foi lá brigar agora com o Anderson. E agora brigando com o Pacheco. E agora brigando com o Luiz Felipe. Ô, louco, o Antônio Lupe. Chamou geral pra briga, né? Mas também, hein?
Você é doido, velho. Mas aí ele recebe cartão amarelo, o Samuel é grandão, centroavante. Só que ele deu um empurrão no Simon, que acabou caindo em cima do Diogo Silva, e o árbitro deu apenas cartão amarelo. E depois veio o Pacheco, depois veio o Luiz Felipe, Lucas Cândido, todo mundo reclamando pela expulsão do jogador da equipe do Náutico. E o lance gera preocupação porque o Diogo Silva tá caído e o atendimento médico com uma preocupação porque ele caiu de mau jeito ali, pode ter sofrido um corte no rosto. O lance vai ser analisado pelo VAR, mas olha, que cabeça pequena do atacante nigeriano, o Samuel. E agora o... vai pro VAR, não vai não? Não, ainda não. Mas o VAR pode chamar Gabriel Castro. O Náutico, essa pressão da torcida desde o jogo do Guarani, tá jogando contra o emocional dos jogadores do Náutico, hein, Gabi? Muito pressionados, né? Um lance muito bobo. Eu não iria pro VAR, tá? Uma falta de jogo ali. O Simon foi esperto, né? Fez aquele jogo de corpo para não deixar o atacante do Náutico se aproximar, e aí ele deu um empurrão para cima do zagueiro da Ponte, que acabou aí atropelando o goleiro da Ponte. O cartão amarelo tá de bom tamanho e a Ponte muito experiente, né? Eu reforço aquilo que eu disse, é uma Ponte Preta muito aplicada, muito consciente, com uma estratégia bem definida, sabendo o que fazer em cada lance. Então um ótimo primeiro tempo da Macaca. Mais 4. Vamos até então 49 minutos nesse primeiro tempo, são 47 jogados até aqui. Tudo certo. Tá tudo certo ali com o Diogo Silva. Tá mais calmo o Samuel Otsania. Vida que segue. E vem pro campo de ataque, já é lançado, tentou passar ali pra Bruno Lopes, foi desarmado para a volta. De graça pra Arnaldo. Arnaldo levanta lá pra ofensiva. O Anderson dominou mal o Diogo Silva, fica com ela. E agora o Samuel tentou forçar a barra ali em cima do Anderson. Não tá legal, né? Não tá legal, o jogo tá muito quente. Quer um detalhe? Pois não, Lupe. O Vinícius reclamou com o atacante do Náutico, porque ele não queria que ele caísse no gramado, porque a Ponte estava ainda meio perdida, a Macaca no ataque. Pro campo ofensivo, a Ponte, Elvis dominou. Qualidade pela ponta esquerda, soltou pra Arthur. Arthur ameaçou fazer o cruzamento de volta com Elvis. Elvis de trivela pra Arthur, na linha de fundo, pintou cruzamento. Muito forte, a bola saiu, fez a parábola. E a bola vai direto pra linha de fundo, apenas o tiro de meta. Final de primeiro tempo quente nos aflitos. 48 minutos, estamos a critério do árbitro. Pode terminar a qualquer momento esse primeiro tempo no estádio dos aflitos. A bola volta. Você é monstro, velho. Antônio Lupe é monstro sagrado. Ele falou mais 4, mas o árbitro tinha levantado 3. Aí ele disse assim: deixa comigo, eu conheço. Eu conheço, ele vai dar mais um depois. Parabéns. Ele deu o acréscimo antes da confusão. E agora mais uma dividida forte. Arthur. Posso servir um monte de coisa, mas nessa eu sou boa. O jogo tá parado, falta marcada. Vou ter que dar o braço a torcer aqui. A preocupação do Lupe com o árbitro do pré-jogo tá se justificando. Um primeiro tempo de muita dificuldade do árbitro até aqui, hein, Lupe? E os jogadores do Náutico já entenderam, né? Até por conta desse frisson, dessa indefinição de critério do árbitro no jogo. Todo lance a favor do Náutico, os jogadores do Timbu, eles caem, fazem cera, colocam a mão no rosto, pedem cartão. É uma grande confusão que o árbitro tá se metendo nesse finalzinho de primeiro tempo. O Náutico tem falta, lado direito, vem bola na área da Macaca. É o último lance do primeiro tempo nos aflitos. A preocupação agora da defesa Ponte Preta, a expectativa da torcida do Náutico. 49 minutos, autorizado, falta. Vitinho deixou ali pra Vinícius. Autorizado. Vinícius, levantamento na boca do gol, desvio de cabeça. A bola tá viva, voltou pra Samuel contra a marcação do Bruno. Samuel contra Bruno. Ele protege com o corpo, Bruno por baixo, faz o desarme e manda a bola pra lateral. E aí, professor? 49-30. Apita o árbitro. O som dos aflitos. Um som de vaia. Termina o primeiro tempo. 0. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 5 da tarde, 51 minutos. A Macaca dando um passo gigante para chegar à Série B, para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Tem confusão em campo e era de se esperar, até por conta do término quente da primeira etapa, hein, Antônio Lupe? Na verdade, Pio, o que acontece? O Anderson, né, ele foi lá reclamar com o árbitro do jogo, só que na verdade não era nenhuma confusão. Olha o frisson da saída dos atletas do Náutico, porque eles se reuniram ali no gramado
Náutico tá perdendo por 1-0, a Macaca tá na frente. Muitas críticas, a gente ouve aplausos, críticas, enfim, alguns Aplausos e aplaudem, vaias. outros estão vaiando esse primeiro tempo da equipe do Náutico. 1-0, a Macaca tá na frente. Daqui a pouco a gente vem com o segundo tempo pra saber se a Ponte vai mudar ou não, porque o que acontece? Até pra você trocar em miúdos com o Gabi Castro, que entende bem de arbitragem. Sim. O árbitro tá se complicando. A Ponte já tem o Elvis amarelado, já tem o Simon amarelado. Final do primeiro tempo teve confusão, teve amarelo pro Samuel, pro Otsânia, teve amarelo pro Igor Pereira e não sei não, hein, tá com cara de que vai pintar algum vermelho nessa segunda etapa, pela confusão que o árbitro tá arrumando. Gabi Castro, seu destaque desse primeiro tempo, a Ponte tá vencendo 1-0 e tá sabendo jogar o jogo, hein, Gabi? A Ponte sabe jogar o jogo, Rafael Pio, e concretizando aquilo que a gente tinha falado antes do jogo começar. É partida de pressão e a Ponte sabe jogar. Fez isso no Brinco de Ouro contra o Guarani, saiu com a vitória. Jogou em casa contra o Brusque, conseguiu a vitória no final, porque mesmo não jogando bem, ela acreditou até o fim. E hoje, novamente, estratégia bem definida, vale o acesso e a Ponte deu um passo importante, vencendo por 1-0 com o gol do Toró. A Ponte tá sabendo jogar. Ô, Antônio Lupe. Oi, tô aqui. Eu não gosto de jogar a culpa em ninguém, não. Eu assumo os meus erros. Não, mas isso aí é humildade. Humildade, é. Mas eu fui na dos ouvintes aqui, mas eu acho que eles não têm total razão. E eu vou explicar daqui a pouco o porquê que com um empate na próxima rodada, obviamente, se a Ponte vencer hoje, a Ponte ainda não estaria matematicamente classificada. Então você nos enganou. Não é que você nos enganou, a matemática nos enganou. A matemática nos enganou, mas não necessariamente a Ponte com um empate consegue o acesso. Eu explico daqui a pouco. Então vamos aguardar. Segure a audiência. Ó, continua mandando mensagem 991869070 youtube.com/CBN Campinas. Daqui a pouco tem muita participação. Paulo Kikuchi tá feliz da vida com a vitória da Macaca 1-0 pra cima do Náutico. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Náutico, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Náutico, Ponte Preta. 5 da tarde, mais 57 minutos, intervalo de jogo nos aflitos. A Ponte vai vencendo o Náutico pelo placar de 1-0. Só pra passar a régua e fechar a conta nesse assunto, eu tava dizendo aqui, Júlio Nascimento, que eu fui traído pelos nossos ouvintes. Tava fazendo uma conta aqui e é o seguinte, não é independente do resultado de amanhã que a Ponte depende de um empate no próximo final de semana. Ela depende que o Brusque vença o Guarani. Por quê? Porque aí, Brusque, Náutico e Guarani ficariam com 3 pontos, ok? Ponte e Náutico, se eles empatarem na próxima rodada, a Ponte iria a 10. E aí, faltando as 2 rodadas finais, o Náutico poderia também chegar a 10. Certo? Porque ele poderia marcar mais 6 pontos e chegar a 10. Por isso, a Ponte, com o empate, ela não garante o acesso. O Náutico tem uma vitória, então ele chegaria a 3 vitórias. Ele chegaria a 3 vitórias. Aí tem o lance dos cartões e tudo mais, porque critério de desempate. Mas, matematicamente, a Ponte ainda não conquistaria o acesso em caso de empate na próxima rodada contra o Náutico. Vamos ter que... O torcedor do Ponte Preta vai ter que esperar ainda a partida contra o Brusque. Mas daí, Pio, é só a matemática que não garante este acesso para a Ponte, porque na prática 3 jogos, 3 vitórias com o que está jogando é 99% de chance de acesso. Não tenha dúvida disso. Gabi Castro, a Ponte, o certo da macaca seria voltar com alterações para a segunda etapa por conta de tudo que a gente comentou no primeiro tempo, principalmente a arbitragem? Essa é a principal questão, viu, o Rafael Pio, porque a Ponte fez um primeiro tempo assim primoroso, tá? Dentro das suas características, dentro das limitações que existem, por todo o contexto que está envolvido na partida de hoje, o Náutico praticamente aí um jogo de vida ou morte, né? Porque imagine psicologicamente 2 derrotas em casa para 2 concorrentes diretos, porque Guarani e Ponte vão brigar até o final por esta vaga. E o Náutico com 2 derrotas em casa, acho muito dificilmente, e acredito que o Guarani vença amanhã o Brusque, eu acho que dá um passo muito importante, a Ponte rumo à classificação e o Guarani vencendo amanhã as 2 equipes aqui de Campinas para conquistar este acesso. Então, sem sombra de dúvidas, o Náutico vai vir para cima, vai pressionar, a arbitragem tá sentindo o jogo, dando mais falta do que deveria a favor do Náutico. Os cartões, não concordei nem com o cartão do Simon, nem com o cartão do Elvis, era um jogo muito controlado, não era violento, não precisava do cartão e ele já vai ali ameaçando o jogador, então já dá um amarelo ali, já deixa pendurado, já pode expulsar, isso prejudica muito, né? O planejamento do técnico Marcelo Fernandes, porque não deveria estar pensando em alteração, deveria estar pensando apenas na estratégia do segundo tempo. A partir do momento que você tem uma arbitragem que ela é danosa, porque mais falta para a equipe do Náutico, cartões que não deveriam ser dados, o Marcelo Fernandes vai ter que colocar isso na balança. E aí? Bola eu não deveria tirar ninguém, mas se eu perder também um atleta que ficar com um a menos nesta pressão, vai prejudicar muito. Zagueiro, eu acho que ele não vai tirar o Simon, tá? Porque ele deve estar pensando até na entrada do Edson, depois de algum dos atacantes e ficar com uma linha de 5, né? Com o Pacheco na direita, Arthur na esquerda e aí 3 zagueiros, Wanderson, Simon e Edson. Com certeza, se a Ponte estiver à frente do marcador, ela vai fazer essa linha de 5 atrás. Então, o cartão do Simon, eu acho que o Marcelo Fernandes não tá pensando. Agora, a principal dificuldade, o desafio dele, é o cartão do Elvis. Porque se a Ponte, ela for ficar recuada, for um segundo tempo parecido com o que aconteceu no derby contra o Guarani, que ficou com mais posse de bola, mas não conseguiu ameaçar o Diogo Silva e a Ponte só for se defender, aí a função do Elvis, ela perde um pouco a sua característica. Até porque ele vai querer dar o primeiro confronto, ele corre o risco ainda maior de tomar um segundo cartão. Mesmo que coloque o Elvis para fazer essa saída de bola, aquele jogador mais avançado, tal, ele pode cometer uma falta, ele pode correr atrás do jogador, ele pode puxar a camisa, porque o jogador, ele tá ali no calor do momento. Então, ele perde um pouco da função dele, que é de armar, de dar aquele último passe, de tentar finalizar, cobrar falta, cobrar escanteio. Então, se o Marcelo Fernandes for fazer esse estilo de jogo de apenas se defender, aí o Elvis é um forte candidato a sair.
Só que ele é um jogador muito importante, porque ele chama a responsabilidade, ele é o líder dentro de campo, ele é o líder deste elenco, ele cobra a rapaziada, ele chama a atenção do sistema defensivo. Eu não gostaria de ver essa alteração, mas eu vou entender se ele tirar o Elvis e colocar um jogador mais defensivo como o Rodrigo Souza, se ele pensar nessa característica de não vou deixar essa bola chegar no Diogo Silva, eu vou me fechar. O Rodrigo Souza, ele tem uma estatura alta, ele vai poder ajudar na bola aérea. Eu vou entender se isso acontecer. De fato, ele deve estar pensando nisso, ou na alteração do Rodrigo Souza, ou se ele quiser manter uma característica ali um pouco parecida com a do Elvis, a alteração é a entrada do Miguel, que é um jogador de meio campo, jovem, tem mobilidade, vai conseguir sair, fazer essa transição aí pro campo de ataque. Mas sem dúvida ele tá pensando sim. Se não fizer agora, né, durante o intervalo, certamente nos primeiros 15, 20 minutos, essa alteração para quem tem cartão amarelo vai acontecer. Ainda hoje, daqui a pouco, 7:30 da noite, pelo grupo B. O outro grupo nesta Série C do Campeonato Brasileiro tem Londrina e Caxias, só lembrando lá no grupo B, por enquanto todo mundo com 2 pontos ganhos. Pela Série D, terminou lá em Limeira e o Barra marcou o terceiro gol ainda, hein? 3-2, o Barra venceu e está na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Espera agora o adversário que sai do jogo entre Santa Cruz e Maranhão, que acontece daqui a pouco às 7:30 da noite, lá na Arena Pernambuco. Esse jogo vai acontecer, só lembrando que os 4 já subiram: Inter de Limeira, Barra de Santa Catarina, Santa Cruz e também o Maranhão. Bola rolando ainda pela Série A, terminou agora e o Fluminense venceu o Vitória pelo placar de 1-0. Ainda hoje nós teremos Botafogo contra o Atlético Mineiro, 18h30, também às 18h30 Ceará e Bahia, e às 21h tem Palmeiras e Fortaleza com transmissão da CBN Campinas, Antônio. Só um rápido detalhe nesse jogo entre Fluminense e Vitória, não sei se você reparou, mas tem um cartão vermelho para cada lado, né? Sim. Pois é, meu amigo Rafael, meu amigo Júlio, meu amigo Gabi Castro, meu amigo ouvinte. Claro. O Igor Rabelo foi expulso pelo Fluminense. E sabe quem foi expulso pelo Vitória? É um ex-ponte pretano? É. Não. Dudu. Não, você tá de brincadeira. Dudu. Pelo amor de Deus, cara. 25 minutos. Não é possível. Não é possível. O que ele tem na cabeça, o Dudu, cara? Ou o que ele não tem na cabeça? Eu vou te falar que a saída dele foi benéfica pra Ponte, porque o que o Luiz Felipe tá jogando de futebol é verdade. Impressionante. Vai ter mudança na Ponte. O Kelvin, lateral esquerdo. Não, esse é Kevin. É Kelvin. Decide aí, Antônio. Kevin ou Vamos Kevin? fazer o... Aliás, Kevin não faz é o L nome, nesse aí. É o nome da geração, né? Agora a geração Enzo. A geração Todo mundo Enzo, isso. Enzo e Davi Luca. Isso. Verdade. Ou Luca, né? A geração Kevin ou Kelvin é o nome... as vertentes tá chegando agora. Exatamente. Tá. Mas ele vem pro jogo. Camisa número 62, ele que é lateral esquerdo, é Kevin. Marco Guarizo dizia Kevin vem. É, ele adora essa porque aí. tem, o Kelvin do Guarani, tem o Kevin da Ponte Preta. Sim. E tem também o Kelvin, que tá no banco do Náutico. Meu Jesus do céu. Gabi Castro, o que pensa Marcelo Fernandes com a entrada de Kevin? Ele é o lateral esquerdo, né? O Arthur deve permanecer e ele deve jogar ali como um homem de meio campo pelo lado esquerdo. Só ver quem que é essa alteração, né? Se ele tirou o Elvis, camisa 10. Não, o Elvis tá ali, ó. O Elvis tá na lá. roda. Ou se sentiu, se o Arthur sentiu, aí é um O lateral Simon por tá ali, outro né? E 6 por meia dúzia. Simon tá ali porque Não ele tô- poderia... Arthur Vocês estão vendo o Arthur? Não, eu não tô eu tô vendo. vendo o Arthur, Arthur não. também não. Pode ser que tenha sentido. Ó, o Elvis tá então. correndo aqui, ó. Olha lá, puxou a camisa pra baixo, é o Elvis. Ó, o Toró tá ali. Então provavelmente é o Arthur, Arthur né? mesmo. Canto, E aí, é o Arthur. Aí eu acredito que ele tenha sentido alguma coisa, é 6 por meia dúzia, sai o lateral esquerdo. Foi bem o Arthur, né? Ele tem essa característica, né? Aliás, neste quadrangular final e até no finalzinho da primeira fase, praticamente jogando como um zagueiro. A gente tá vendo muito pouco o Arthur subindo ao ataque, ajudando o sistema ofensivo. Tá muito preocupado com o sistema defensivo, tanto é que a Ponte ataca mais pelo lado direito. O Gé vai caindo pelo lado direito. Então o Arthur tem uma função mais defensiva, pode ser que tenha sentido alguma coisa, e aí entra o Kevin, então acho que com uma característica muito parecida com esta preocupação aí
de defender neste segundo tempo. Ô, Gabi Castro, todo mundo já voltou, menos o time do Náutico. Só isso. Hélio dos Anjos estaria falando um monte pro time no vestiário? Sem sombra de dúvidas, e precisa melhorar bastante, tá? Porque a Ponte Preta, ela foi melhor nesta primeira etapa, ela foi protagonista, ela teve mais posse de bola, ela finalizou, ela encarou a equipe do Náutico. Então, o Hélio dos Anjos precisa fazer uma estratégia diferente neste jogo de praticamente vida ou morte, e deve ter chamado a atenção da rapaziada aí para uma postura diferente. Agora sim, tá de volta o time do Náutico, daqui a pouquinho a confirmação de quem sai pra entrada do Kevin, mas ele continua comandando o segundo tempo de até aqui, 1 pra Ponte, 0 pro Náutico. Júlio Nascimento. Faltam 2 na casinha, Julião. É isso aí, Rafael Pio comandando o intervalo aqui no Futebol Globo CBN. Teremos alterações aí no segundo tempo. O time do Náutico vai mexer no time. O professor Hélio dos Anjos vai tentar aí modificar o ânimo do time para buscar o resultado. E é claro que a Ponte Preta vai tentar certamente manter essa vantagem de 1-0, vantagem construída com gol do Toró no primeiro tempo. Daqui a pouco o Antônio Lupo vai conferir as alterações. A arbitragem tomando aqui o seu lugar também para começar o segundo tempo. E teremos a posse de bola nesta segunda etapa com o time do Náutico. Vinícius é quem vai dar o primeiro pontapé na bola. O time da Ponte Preta começa defendendo neste segundo tempo. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte ataca em direção à entrada principal. Apita o árbitro. Toca na bola, o time do Náutico começa o segundo tempo. Náutico, Ponte Preta. Com um timaço da CBN rasgando emoções pra você, trazendo Náutico e Ponte Preta todo o segundo tempo aqui no Futebol Globo CBN. As alterações, pois não, Antônio Lupe? Confirmando a da Ponte Preta, sai Arthur com a 15, Kevin com a 62, vem pro jogo. Vai você, Júlio. E vem Náutico pro campo de ataque, a batida de longe, a bola desviada, dá um tapa na bola, Diego Silva manda a bola pra escanteio. Escanteio marcado pro Náutico, pois não, Lupe? E confirmando também 2 trocas no Náutico. Saiu camisa 5, o Igor Pereira, entrou o 22, o Enderson. E saiu o 8, Marco Antônio, para a entrada do 10, Lucas Cardoso. 2 trocas no Timbu. Náutico no campo de ataque, levantamento na primeira trave, Diego Silva dá um tapa na bola, tira dali, afasta a marcação, a bola volta, é pro campo de defesa do time do Náutico pela ponta direita, entrega a bola do comando, a bola chega mais uma vez ali com o Enderson, ex-jogador do Guarani, recuando, entregando a bola pelo sistema defensivo, volta com o goleiro Muriel, o Muriel entrega a bola pela ponta esquerda, vem pro campo de ataque com Raimar escapa na marcação do primeiro, se apresenta Lucas Cardoso, pede bola ali no comando, ele segura ainda na ofensiva, trabalhando com um Bolt pela ponta, tocou mais uma vez, pintou cruzamento da grande área, o Anderson manda a bola para escanteio, Antônio Lupe. Agora tem o Anderson, tem o Enderson, daqui a pouco vem o Whindersson Nunes pro jogo. Que faz, hein? Escanteio pro Náutico, Vinícius na bola. Vinícius autorizado, vem pra cobrança, 1:30 no segundo tempo. Pintou cruzamento na boca do gol, toca de cabeça, Samuel afasta, defesa da ponte, tira Simon. A bola volta com o Enderson na ponta direita, ele gosta da noite. A bola vai sobrando para a ponta direita mais uma vez. Agora com o Vitinho pintou cruzamento da grande área pra Samuel, deixou passar, a bola voltou pela ponta esquerda. Ainda o time do Náutico pro campo de ataque, pintou novo cruzamento, a bola desviada, vai-se embora. Chega ali o Anderson, manda a bola pra escanteio, Antônio Lupe. E o Anderson reclama que o Diogo Silva não saiu. E o Diogo Silva reclama porque ele não jogou pra lateral e sim por escanteio. Já cobrado, Náutico no ataque. Pressão do Náutico, é blitz, pintou cruzamento na boca do gol, afasta a marcação da Ponte Gé. Ajuda o sistema defensivo, é novo escanteio, terceiro no segundo tempo. É a blitz do Náutico, Timbu no campo de ataque. É na bola parada, preocupação pro gol do Diogo Silva, autorizado, pintou cruzamento na boca do gol, toca de cabeça. Simon subiu, afasta o camisa 4 da Macaca. A bola volta pra Elvis. Elvis ganhou na primeira dividida, vai faltar velocidade, ele consegue um passe pra Luiz Felipe. Que bola! Tocou pra Toró pela ponta esquerda. Ainda ele, Toró, contra a marcação do primeiro, pisa na bola, espera a passagem do companheiro, tocou, deu a Luiz Felipe, perdeu a bola. A bola caiu ali no pé que não era o pé bom. Tiro de meta marcado pro Náutico, Lupe. Tiro de meta marcado pro Náutico. Até hoje o Luiz Felipe não sabe mais ou menos qual que é o pé bom dele. Ele tá jogando bem. Mas tá jogando bem. Ele deu um toque a mais na bola e ela acabou se perdendo pela linha de fundo. E a expressão dele
é de muita lamentação, porque ele poderia dar de primeira para dentro da área buscando o Gé. A bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado pelo Náutico, mas a Ponte já recupera. Luiz Felipe, perdeu Luiz Felipe. A bola volta pro time do Náutico. Cardoso dominou, recolheu, afasta a marcação. Pacheco tira dali. Foi só elogiar o Luiz Felipe, hein, Pacheco? Ô, Luiz Felipe. Entrar no segundo tempo, Luiz Felipe. Mas tá vivendo, né, Gabi? Desde a saída do Dudu. Está sim. Uma regularidade nesse time da Ponte, né? E méritos do Marcelo Fernandes, né? Que deu uma continuidade com o que já foi lateral direito, mas hoje se firmou na equipe titular da Ponte como um homem de meio campo, versátil, ajudando o sistema ofensivo. Tem uma característica defensiva também, então, de fato, tem ajudado bastante a equipe Ponte Pretana. Pro campo de ataque, o time do Náutico foi ali desarmado. Agora o jogador do Náutico com falta. Falta do Luiz Felipe. 4 minutos. É o segundo tempo, pois não, Lupe? Tem uma ligação legal do Hélio dos Anjos, hoje técnico do Náutico, com o Luiz Felipe, porque o Luiz Felipe aparece pra Ponte Preta naquele jogo contra o Velo Clube. Vai você, depois eu termino. Domina pela ponta esquerda, Raimar pintou cruzamento da grande área, deu a Vinícius, um toque pra trás. Samuel foi pro solo, pediu pênalti, a arbitragem manda seguir. Segundo o professor, na bola. Náutico no ataque. Persiste, insiste o Timbu. Bola solta com o Anderson. Anderson domina, procura espaço contra a marcação do primeiro. Ele faz o passe pela ponta direita para João Maístro. João dominou contra a marcação do primeiro. Rola a bola para Arnaldo. Boa bola para Vitinho. Vitinho para Samuel. A bola vai direto pro goleiro Thiago Silva para fazer a defesa. Segura firme o goleirão da Macaca, pois não, Lupe? O Luiz Felipe, ele chega pra Ponte Preta em 2022, mas não tem tantas oportunidades. Em 2023, na estreia da Série A2 do Campeonato Paulista, existiu uma indefinição a respeito de quem seria o lateral direito da Ponte Preta. E do nada, vem Luiz Felipe. Ele que recebeu a oportunidade do Hélio dos Anjos e acabou sendo um dos principais jogadores. Está na Ponte desde 2022 e tem contrato até 2028. Falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança. Vem Alves, você já ouviu o toque da CBN marcando 5 minutos por enquanto, 1-0 para Macaca. 1-0, gol marcado pelo Toró. É a Ponte vencendo o Náutico em plenos aflitos. Onde a Ponte tem um retrospecto recente muito bom, não perde há 13 jogos nos aflitos. Vem pro campo de ataque a Macaca. Gé pediu pênalti. A arbitragem está sinalizando que não. Jogo segue, Náutico tem pressa, domina Raimar pela ponta esquerda, Lucas Cardoso se apresenta, ele prefere o toque por dentro para o Anderson. O Anderson dominou, recolhe contra a marcação do Elvis. Elvis diminui o espaço dele, ainda ele. O Anderson tocou pela ponta direita para Vitinho. Vitinho contra a marcação do Lucas Cândido. Ele passa o pé por cima da bola, entrega a bola com o Arnaldo, vem na velocidade agora contra o Toró. Toró ganhou na velocidade, recebeu a falta, o jogo tá parado. O tempo passa. O cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos cravados, 6 minutos é o segundo tempo, estádio Aflitos. Náutico 0 pro Timbu. Ponte Preta 1 pra Macaca. Central da Bola. Série B do Campeonato Brasileiro já encerrado, Goiás venceu o Paysandu por 1-0. Ainda hoje tem Amazonas e Volta Redonda, Avaí, Ferroviária, Remo e Atlético Goianiense. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol, tem jogo pra você, muita emoção com a Série C. Anunciando pra amanhã com a narração de Carlos Capela, Guarani contra a Brusque às 7 horas da noite. É bola rolando no Brinco de Ouro, você vai conferir um jogo importante. Lembrando, Rafael Pio já trouxe aqui. Tá vendo o vídeo, hein? Mantendo, se mantiver esse resultado, né? Com a vitória da Ponte contra o Náutico, e amanhã, em caso de vitória do Brusque, a Ponte vai jogar pelo empate para subir contra o Náutico no Majestoso na próxima rodada. O jogo é sábado que vem, né, Lupe? Sábado que vem o jogo da Ponte? É. Os dois, né? Os dois. A Ponte às 5 e o Guarani 7h30. Isso, rodada dupla. E lembrando que a Ponte enfrenta o Náutico, né? Enfrenta o Náutico hoje e no sábado que vem, na abertura do retorno do grupo, joga contra o Náutico, só que é no Moisés Lucarelli. E aí pode acontecer aquele negócio que é chato a beça de ter que ficar esperando outro jogo e dependendo do resultado comemorar a hora que acabar outro jogo, o acesso? Mas pode, né? Mas se vencer, não, né? Porque daí chega a 12 pontos. Se precisar de um motivo pra comemorar, aí segura. Sabadão, né? né? Fica lá fazendo churrasco. Fica lá, é verdade. Não tem problema não. Mas vitória hoje, vitória contra o Náutico, aí 12 pontos. Não, aí acabou. Mesmo que não matematicamente, aí praticamente. Mas matematicamente também. Com 12 matematicamente sobe. 7 Historicamente minutos. também sobe. 7 minutos e 30, 1-0 pra Ponte. Bola solta pro Náutico, vem pro campo de ataque, domina pela ponta. Não dominou não. Passe muito forte, muito alto pro Raimar. Ele se perde pela linha lateral. Arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte, pois não?
Os primeiros 4 minutos foram 4 escanteios pro Náutico, uma finalização, veio para aquela pressão muito forte e aí a Ponte ela sentou, entendeu a partida e nos últimos 3 minutos conseguiu ficar um pouquinho mais com a posse de bola, porque o Náutico imprimiu um ritmo muito forte, né? No início desta etapa final, a Ponte conseguiu superar este momento mais complicado. E vem Ponte pro campo de ataque, domina Toró. Toró escapou da marcação, escapou mais uma vez. Toró ainda ele prendeu, mas errou na sequência. A bola fica pra Ponte. Ponte dominou, escapou da marcação. Ponte por baixo, solamente a bola. O Lucas Cândido conseguiu um belo desarme na sequência. A arbitragem tá parando porque é o Elvis que tá caído. E preocupa, tá? Joelho esquerdo. O Elvis não tá. É joelho. É joelho, né? É joelho. Aparentemente ele fez uma cara de choro, mas o Elvis ficou caído e já chamando o atendimento médico, só que o jogo não parava. Ele está com as 2 mãos no rosto. O Elvis não tem esse tipo de preocupação quando tem uma lesão. Não sei se está ganhando um pouquinho de tempo, mas se for joelho esquerdo, preocupa. Tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, porque quando ele cai, ao mesmo tempo que ele tava com dor, o Elvis tem aquela mania de ficar puxando a camisa, sabe? Sim. Essa preocupação que ele tem. E é legal, é interessante. E quando ele cai, ao mesmo tempo que ele chora, ele fica arrumando a camisa para a barriga não aparecer. Então eu acho que tá tudo bem com o Elvis. Agora, Júlio, a imagem não mostrou, né? Mas os jogadores da Ponte reclamando bastante com a arbitragem, porque a Ponte tinha a posse de bola e tinha um cruzamento, um lançamento lá para o campo de ataque. E o árbitro parou neste momento. Ele não parou no ataque do Náutico, mas ele parou neste ataque da Ponte. Então, faltou um pouquinho de esperteza ali pro árbitro. Ou você para um pouquinho antes, mas no momento que o Luiz Felipe fez o lançamento, a câmera não mostrou, mas provavelmente o Gé estava na ponta esquerda, livre de marcação, interrompeu este contra-ataque da Ponte. Lucas Cândido reinicia o jogo. Elvis vai voltar, né, Lupe? Tá tudo bem com 10, né? Tá tudo bem, já tá reclamando porque quer voltar e o árbitro não autoriza. Toró divide pelo campo de defesa. Levou a pior agora o Toró. Ficou ali sentido da pancada. Tá tudo certo com camisa 17. Tá voltando pra marcar. Marcelo Fernandes chama alguém do banco de reservas, hein? 10 minutos do segundo tempo. 1-0 pra Ponte. Gol marcado pelo Toró ainda na primeira etapa. A Ponte tá vencendo o jogo. Por enquanto, 100% de aproveitamento com o professor Marcelo Fernandes. Uma arrancada espetacular da Ponte Preta desde a saída do técnico Alberto Valentim. A bola volta para o campo de ataque do time do Náutico. Domina Igor Fernandes pela ponta esquerda, soltou mais uma vez para Raimar, tentou por dentro, foi desarmado, a bola voltou para Luiz Felipe. Luiz Felipe conseguiu o passe pela ponta direita para Bruno. Acelerou Bruno Lopes, disparou, trabalhou, soltou para a ponta direita para Gé. Tá aberto o Gé, vai ganhar tempo. Gé, olhou pra área, cruzamento, Muriel faz a defesa, encaixa, fica com ela, vai sair jogando com tranquilidade pro time do Náutico. Ele solta a bola com Arnaldo. Arnaldo domina pela ponta direita, lá vem o ex-jogador da Ponte Preta, vai para a finta, para cima do primeiro, ele trabalha por dentro, volta a bola com o Igor Ponte, recua, sai jogando pelo sistema defensivo, a bola volta mais uma vez para o Wenderson, pro time do Náutico, trabalhou, é pra chegada do Samuel dominou na ponta esquerda, o Lucas Cardoso entregou para Raimar, pintou o cruzamento, a bola voltou para Vinícius, invadiu grande área, deu para trás, o toque pra fora! Escanteio marcado pro time do Náutico. Vinícius acabou girando o corpo e finalizando cruzado em direção à meta defendida pelo Diogo Silva, mas teve um desvio. A bola se perdeu pela linha de fundo, o Náutico tem escanteio, mas antes, substituição na Ponte. Não tem condições de jogo Toró. Toró vai embora com a 17, o autor do gol. Entra o camisa número 7, Diego Tavares. Escanteio marcado pro Náutico. Vem pro campo de ataque agora o Timbu. A arbitragem autorizou. Vai levantar a bola na área. O árbitro pediu para esperar. Agora sim. Vai autorizar. Autorizado. Escanteio. Escanteio marcado pro time do Náutico. Levantamento na primeira trave. Toca de cabeça. Afasta, Kevin. Tira dali o 62 da Macaca. A bola volta pelo comando de defesa. É pra chegada agora do Arnaldo. Arnaldo dominou, recolheu de primeira, entregou pra Igor. Igor vem carregando na metade do campo. Vai tentar a cavadinha na grande área. Preferiu passe pela ponta direita pra Ponte. Ponte soltou pra Wenderson. Deixou pra Lucas Cardoso. Pra Vitinho. Vitinho pra Lucas Cardoso. Pra Vitinho. Afasta Pacheco do lado esquerdo. Tira dali. Já briga pela bola contra ele também. O Wenderson foi obrigado a voltar o jogador do Náutico. Ele recua e entrega a bola pelo sistema defensivo pro goleiro Muriel sair jogando. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bolt dominou na área, espalma Diogo Silva.
Silva. A bola voltou para Arnaldo, cruzamento da grande área, afasta, tira dali. Náutico pegou o rebote, o Anderson, uma bomba, soltou pela ponta direita, pintou o gol, toque para trás, afasta a marcação, tira o Anderson. Pressão do Náutico, Antônio Lupe. E que defesaça do Diogo Silva, com a perna na finalização do Igor Bolt, cruzado, ele fechou o ângulo e salvou a Ponte Preta. O camisa 12, o goleirão Diogo Silva. Quase o Timbu empata o jogo nos aflitos. Pro campo de ataque, o Náutico insiste. Igor dominou o Fernandes, trabalhou para a ponta esquerda para Raimar. Raimar de primeira para Vinícius. Vinícius para a ponta esquerda, ameaçou fazer o cruzamento, puxou pro pé esquerdo, levantou ninguém. Na grande área, afasta a marcação. Diego Tavares, jogo 0, manda a bola para escanteio. É escanteio pro Náutico bater. E a torcida nos aflitos vem junto com a equipe. Sente que o momento precisa do apoio das arquibancadas. Escanteio para a equipe do Náutico, camisa 44, Vitinho na bola. Levantamento na segunda trave, a bola passa por todo mundo, vai embora. A arbitragem está marcando a falta de ataque, não estava valendo mais nada. E agora é o momento de conter também esse ímpeto do Náutico, hein? Gabi Castro, 14 do segundo tempo, a 0 ponte, Gabi. Sem sombra de dúvidas, né? Por isso que o Simon, zagueiro experiente, já fica no chão, já ganha aqueles segundinhos. É isso, né? Acho que durante todo o segundo tempo a gente vai ter essa alternância, porque também os jogadores do Náutico não vão aguentar fazer a pressão durante todo o tempo. Então vai se intensificar 5, 10 minutos. Depois abaixa um pouquinho, toma fôlego e aí vem pro abafa novamente. A Ponte precisa aproveitar principalmente aquele tempo em que o Náutico não tá pressionando, tá descansando, tá rodando mais a bola. É o momento da Ponte ficar mais com ela e propor o jogo. Só se defender é muito perigoso. Então, com a entrada agora do Diego Tavares, a Ponte perde tecnicamente com a saída do Toró, mas ganha com um jogador descansado para poder puxar este contra-ataque. Alô, Luan Amaral, hein? Um dos melhores entrevistadores do interior de São Paulo. Senhora. Grande Luan Amaral tá na audiência aqui do Futebol Globo, CBN Campinas. Vai o time do Náutico pro campo de ataque. Domina Vinícius, escapa na marcação. Um bolão pra Bolt, dominou, ajeitou pra Vitinho, puxou pro pé esquerdo pra Vinícius, tem liberdade, pintou o gol, pintou levantamento da grande área, afasta Diogo. E na sequência a arbitragem marcou a falta. É falta de ataque contra o Diogo Silva. 15 minutos. Se prepara, Antônio Lupe, serão 30 minutos de pura pressão do Náutico, hein, Lupe? Eu nasci preparado, Júlio Nascimento, e o Diogo Silva também, preparado para momentos difíceis e de muita pressão, porque o goleiro da Ponte, ele fez a defesa de soco, ele foi muito esperto. O camisa 34, o Samuel, fez a tradicional cama de gato, e o Diogo Silva aproveitou ali, teve o contato, tá caído no gramado para ganhar um pouco de tempo. 1-0, a Macaca vence. Olhando o banco de reservas do Náutico ali, o professor Guilherme Anjos ao lado do pai, Hélio dos Anjos. É impressionante, né? Como eles se parecem. O Hélio pediu pro Guilherme chamar alguém ali, a galera gostou, viu, Lupe? Bruno Mezenga, atacante, conhecido aqui no interior do estado de São Paulo. Daqui a pouco vem pro jogo. E esse centroavante é de área. Matador, hein? Mezenga é matador. E vem pro campo de ataque, Diego Tavares deixou pra Kevin, puxou pra linha de fundo. Kevin ainda ele dominou, tentou o passe por dentro. Cercado pela marcação do Anderson, a bola se perde em lateral. O jogo tá parado, arremesso mal marcado. Rodrigo Souza no banco de reservas da Ponte tá ali fazendo o sinal de cartão pro árbitro. Na origem do lance em cima do Diego Tavares, a arbitragem manda seguir. Kevin domina pela ponta esquerda, puxou pra linha de fundo, faz a finta. Kevin ainda ele, deixou pra Luiz Felipe. Luiz Felipe tentou a devolução, vai ganhar o escanteio. Escanteio pra Macaca. Antes, porém, tem alteração no time do Náutico. Vai mexer o professor Hélio dos Anjos. Agora vai ficar mais fácil para todo mundo. Sai o camisa número 34, Samuel. Entra o camisa 80, Bruno Mezenga. Bruno Mezenga com a 80 tá no jogo. É a terceira troca do professor Hélio dos Anjos. Já que ele tá saindo, você podia falar completo. Otsânia. Falar que eu prefiro marcar o Samuel do que o Mezenga, viu, Antônio Lupe? Você disse que fica mais fácil para todo mundo aí. Na questão de nome. Escanteio marcado para o time da Ponte, levantamento na primeira trave, a bola desviada pelo Bruno Lopes, vai embora a linha de fundo. E aí, Gabi Castro, o Bruno Mezenga, que é um jogador de divisões de Série B, Série C, Campeonato Paulista, que sempre aparece para marcar golzinhos. Muito experiente, mas que perdeu a vaga, né? Com a contratação do Samuel, quando retornou à equipe do Náutico, ganhou a posição
do Bruno Mezenga, que não vivia uma grande fase, né? Não foi artilheiro neste Campeonato Brasileiro da Série C, mas claro, conhece o caminho dos gols, né? Já rodou aí por todo o futebol brasileiro e espaço tá tendo, tá? Tanto que o Bolt tá encontrando e a Ponte vai ter que acertar essa marcação. E vem pro campo de ataque, Arnaldo ajeitou, soltou pra Ponte, boa, bola, boa. Vitinho pra Mezenga, a bola vai direto pra linha de fundo. Muito alto o cruzamento do Vitinho, viu, Antônio Lupe? O Mezenga até que pulou, mas a bola veio muito alto e por isso ele reclama ali com o Vitinho. O Mezenga, que foi vice-campeão paulista com o Água Santa em 2023, fez 14 jogos, 7 gols e depois ele foi pro Santos. Só que no Santos não luziu. Voltou pro Água Santa e nesta temporada com a camisa do Timbu, ele já tem 5 gols em 31 jogos. O Neymar não luziu com a camisa do Santos, quiçá o Bruno Mezenga naquela fase terrível do Peixão, hein? A bola vai sobrando lá pro time da Ponte pelo campo de ataque, afasta Gé. Tenta o domínio de bola pela ponta esquerda, não consegue dar sequência no lance o Gé. Errou, hein? Daqui a pouco 2 mudanças na Ponte, vem camisa 5 Rodrigo Souza e também o 35 Gustavo Teles. Daqui a pouco tem mudança dupla na Macaca, vem Vitinho pro campo ofensivo, recebe a falta, o jogo tá parado. O Elvis quase jogou a bola em cima do árbitro, ele pensou 2 vezes, falei, cara, tenho vontade, mas nem tudo que eu posso, nem tudo que eu quero fazer eu faço, Antônio Lupe. Com sabedoria, né? Exatamente, experiência. Sai o 25, sai o Lucas Cândido, entra o 35, que é o Gustavo Teles. Gustavo Teles, formado na base da Ponte, vem pro jogo com a 35 no lugar do Lucas Cândido. E o Rodrigo Souza, camisa número 5, ele vem no lugar do Elvis. Elvis vai embora com a 10. Elvis, 10, tá fora. Entra 5, Rodrigo Souza. Já são 4 mexidas na Ponte. É isso aí, o Elvis vai embora, o camisa 10 da Macaca. Ô Júlio, na verdade aquele 6 por meia dúzia, tá? Eles invertem as substituições, mas saindo, né, o volante Lucas Cândido vai jogar o Rodrigo Souza e saindo o Elvis camisa 10, entra o Gustavo Teles para poder fazer como um meia e puxar com mais velocidade o contra-ataque. Pro campo de ataque, o time do Náutico domina o Anderson, trabalhou pela ponta direita, vem pra ofensiva com o João Maestro, ele dominou, pisou na bola, devolve a bola pelo sistema defensivo, o Anderson dominou, escapou da marcação do primeiro, já acompanha ele, ainda o camisa 22 do Náutico, carrega, procurou espaço, não encontrou, ele foi obrigado a voltar com o Igor Fernandes pela ponta esquerda, já faz o passe pra Raimar, 20 minutos, você ouviu o toque da CBN marcando 20 minutos do segundo tempo, a Ponte vencendo por 1-0, gol marcado pelo Toró, o Náutico vem pro ataque, boa bola do Arnaldo, soltou, lado direito do campo, é pra Ponte, na velocidade do camisa 70, pintou cruzamento, Rodrigo Souza afasta, sobe de cabeça. O Náutico insiste, trabalhou pela ponta esquerda, Igor Fernandes ajeitou para Raimar, pintou cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrar para Bolt, na ponta direita contra a marcação do Diego Tavares, ainda ele, Bolt, soltou para Arnaldo para Vitinho tem espaço para Lucas Fernandes, foi desarmado, Rodrigo Souza recupera pro time da Macaca, sai jogando errado ali o Gustavo Teles, a bola voltou no campo de ataque, é pro Náutico, a batida para fora, a bola passa por todo mundo. Voltou pra Bolt, não saiu não, voltou na ponta direita pra Arnaldo pra o Anderson dominou, invadiu grande área, bateu cruzado, encaixa Diogo Silva. A bola pegou tanta velocidade que eu achei que ela ia sair, mas não saiu não, e ficou um jogador da Ponte sentindo, que atrapalhou todo o sistema de marcação, hein, Antônio Lupe? Bruno Lopes, atacante, camisa 77, que estava ajudando o sistema de defesa, mas dessa vez ele acabou até de certa forma atrapalhando, porque a bola saiu lá do lado esquerdo, veio pro lado direito e terminou com a finalização do Anderson, que desviou no Kevin e ficou fácil, amorteceu a defesa do goleiro Diogo Silva. Preocupação com o Bruno Lopes, aparentemente é câimbras, pelo movimento que o goleiro Diogo Silva faz com o atacante. A Ponte tem só mais uma troca, o técnico Marcelo Fernandes já mexeu 4 vezes e 2 paradas. O problema agora, né, Gabi, é que se alguém sentir fisicamente, tá muito cedo pra gastar a 5ª alteração, hein, Gabi? Tem praticamente mais 30 minutos de jogo, né? Certamente pelo menos 6 de acréscimos nós teremos e não vai ter condições o Bruno Lopes pelas alterações aqui. Ou deve entrar o Miguel, né? Que é um jogador de meio campo para congestionar, não acho que ele vai abrir um pouquinho mais o time, né? Com o Pedrinho, então acredito na entrada do Miguel e aí a partir dos 22 minutos a Ponte não vai ter mais alteração. Então vai ter que segurar aí quem tá cansado, né? Caso do Gé, do Luiz Felipe, o resto acabou de entrar, né? Caso do Diego Tavares, do Gustavo Teles, mas enfim, perde ali algum efeito surpresa vindo do banco de reservas, tanto que o Elvis já tá ajudando ali toda a comissão técnica conversando sobre essa alteração.
vai num trabalho de auxiliar agora, o professor Elvis. Ele conhece mais o elenco do que o Marcelo Fernandes. Isso é verdade. Isso é verdade. E conhece mais o treinador adversário do que o próprio Marcelo Fernandes. Também. E o QR Code na camisa do Hélio dos Anjos, até agora eu não sei pra que é, porque meu celular não conseguiu identificar. Ele não fica parado, né? Fica parado pra fazer a leitura do QR Code. 23 minutos, é realmente uma baixa, né? Mais uma por questão física, né? A saber, né, Lupe? Depois com o Marcelo Fernandes, o que aconteceu com o Arthur, que ficou no intervalo, mas certamente algo físico também. E agora... Não vai dar pro Bruno Lopes, não, porque o João Gabriel já tá conversando ali com o Copertino, auxiliar técnico do Fernandes. E vem pro campo de ataque, o time do Náutico domina pela ponta direita, escapou da marcação, entregou por dentro. Rodrigo Souza rasga do jeito que deu. A bola voltou para Arnaldo. Arnaldo colocou no chão, trabalhou pela ponta esquerda para Lucas Cardoso. Lucas Cardoso passa o pé por cima da bola, entregou, soltou para Vinícius na velocidade e ganhou o escanteio. Tem pressa o Náutico, escanteio marcado pro time do Timbu. Tentou cobrar com agilidade, mas a arbitragem está pedindo para esperar porque vai processar alteração na macaca, Lupe. É isso, vai ter uma troca na Ponte Preta, 77-28. 77 é o Bruno Lopes, é o 20, João Gabriel, perdão. João Gabriel tá no jogo com a 20. João Gabriel no campo de jogo, já na vaga do Bruno Lopes. Pintou cruzamento, Mezenga de cabeça, a bola vai para fora. Vai para a linha de fundo, apenas o tiro de meta, Gabriel Castro. 5 mudanças processadas do técnico Marcelo Fernandes, Gabi. E essa última é o famoso fechar a caixinha, né? A casinha, porque ele faz uma dobra de lateral direito. O Pacheco deve ficar praticamente como um zagueiro, né? E quem tá entrando com fôlego é o João Gabriel, lateral direito de origem, faz aquela dobra, é o jogador de meio campo ali pela direita, provavelmente vai ajudar ali o Luiz Felipe, que às vezes acaba caindo por ali. Então a Ponte já com as 5 alterações e apenas 24 minutos, então não tem mais efeito surpresa, são esses os 11 atletas que irão terminar a partida. 24 minutos do segundo tempo. Olha a boca. Aê, cara. Só aqui na CBN você vai pra dentro dos aflitos. E brava a torcida do Náutico neste momento com um placar parcial, a vitória da Ponte 1-0. Segunda derrota seguida do Náutico até aqui nos aflitos, né? Tá 2-0 pra Campinas. E lembrando que o Náutico depois no retorno só tem um jogo em casa, hein? Pois é. É contra o Brusque, né? Brusque. Sai jogando pelo campo de defesa o time da Ponte. Pacheco isola a bola, manda a bola pra longe. 25 minutos o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. É o primeiro tempo no Estádio dos Aflitos em Recife, Pernambuco. 25 minutos, 30 segundos. É o segundo tempo. Náutico 0. Ponte Preta. Toró 1 pra Macaca. Central da bola. Mais um time da região em campo pela Copa Paulista é o Primavera de Indaiatuba. Jogo de ida da semifinal. Tá perdendo, hein? 1-0 pro Grêmio Prudente. Futebol Globo CBN. Rodrigo Souza ganhou na dividida, a bola tá viva. Opa, pegou com a mão, mas não tava valendo mais nada. Calma, Antônio Lupe. O goleiro fez uma defesa. Na primeira fase, ele foi expulso assim no lance do Gé. Passou um déjà vu na minha mente. É isso. O Henderson dominou, trabalhou, soltou pra Bolt pode bater pro gol. Ajeitou ainda ele, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem de seguir. A bola volta com o Henderson, dominou, entregou pela ponta direita, a bola volta agora com o João Maestro. O João Maestro para Arnaldo vai pra finta, pra cima do primeiro. Foi obrigado a voltar ali com o Lucas Cardoso e a arbitragem vai parar o jogo. O Hélio dos Anjos tá transtornado com o próprio jogador do Náutico que desabou, hein, Antônio Lupe? Mas se desabou é porque não tem condição de ficar no jogo. E o Náutico estava no ataque. Por isso a raiva do técnico Hélio dos Anjos, que arruma o óculos, puxa a camisa. E é o Bolt, que tá saindo com câimbras e agora ele mesmo dá um cascudo na cabeça. Mancando, o Igor Bolt vai embora, jogador que tem a número 70 na camisa. E daqui a pouco eu informo quem vai deixar o campo. Ele sai até de certa forma ali, triste, cabisbaixo, muda na equipe do Náutico, entra o 12. O 12 é o Kelvin, aquele mesmo jogador que passou pelo Palmeiras, também, se não me engano, passou pelo São Paulo, futebol da Europa. Kelvin vem pro jogo na vaga do Igor Bolt. Você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Porto e um canto lá, um espaço é dedicado ao Kelvin. É verdade. É impressionante porque ele faz um gol no clássico, né? Lá no futebol português. E agora uma preocupação gigantesca com o Gel. Gabi, eu até tava olhando o replay do lance
O árbitro ele não quis correr riscos, tá? Porque não foi absolutamente nada. Não foi absolutamente nada. O Rodrigo Souza ganha 2 vezes na dividida. Ele ganha a primeira no jogo de corpo e depois na disputa pelo espaço ele tá mais rápido. Eu não vejo essa mão do Rodrigo Souza suficiente para derrubar o Muriel, tá? Então acho que ali, mais uma vez, o árbitro prejudicou a equipe da Ponte, ó. Não foi nada. Não é suficiente. A mão do Rodrigo Souza não é suficiente para derrubar o Muriel. E agora uma grande preocupação com a saúde do Gé, né? Tá saindo de maca. Saindo de maca, o jogador da Ponte, o camisa 9, lembrando que a Ponte não tem mais trocas. Já fez as 5 modificações o técnico Marcelo Fernandes. O Gé vai ter que terminar o jogo pelo menos no sacrifício. Aliás, não é maca que fala, né? Carro maca. E vem Ponte, lá pro campo de ataque, domina, tenta sair jogando pela ponta direita, o Diego Tavares adiantou demais, a bola volta pro time do Náutico. O Gé tá fora do campo, ainda a Ponte jogando com a menos. Luiz Felipe faz a proteção, Anderson. Recebe a falta agora do Gustavo Teres, o jogo tá parado, falta marcada pro Náutico fazer a cobrança. Vai sair jogando o Náutico pela ponta direita, bola solta no comando agora com o João Maestro. O João Maestro faz a devolução com o Anderson. O Anderson dominou pela ponta esquerda. Ele recolhe, domina, entrega lá pro campo de ataque para Vinícius. Vinícius dominou, vem pro campo ofensivo. O time do Náutico, a bola vai sobrando pela ponta direita para Kelvin. Kelvin dominou, carregou, trabalhou pela ponta direita. Vai pintar, cruzamento da grande área, ajeitou, soltou para Arnaldo. Arnaldo para Vitinho. Vitinho gira para cima da marcação. Devolução vem com Kelvin, pintou, cruzamento da grande área para Mezenga. Afasta a marcação, tira. A bola volta para o Anderson. O Anderson dominou, entregou pela ponta esquerda e vem pro campo de ataque o time do Náutico. Boa tabela, Vinícius, um bolão pela ponta, batida pra fora! Que bomba, a bola vai pra fora, é tiro de meta, Antônio Lupe. Que bola perigosa e que enfiada do Vinícius. Ele fez ali o passe, rasgando a defesa da Ponte Preta pro atacante, o jogador, o Kelvin, que acabou de entrar no jogo, que virou e bateu. A bola pegou no ferro de sustentação da rede, foi o 23 foi o Igor Fernandes, que é zagueiro, mas virou atacante. Ele bateu no ferro de sustentação da rede. A torcida do Náutico, que tá lá no fundo, gritou gol, hein, Julião? O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos é o segundo tempo, faltam 15, mais acréscimos para acabar nos aflitos, segue. Náutico 0 para o Náutico. Ponte Preta 1 para Macaca. Futebol Globo CBN. E vem pro campo de ataque o time do Náutico, trabalhou pela ponta direita, Kelvin dominou, vai pra finta, pra cima do primeiro, contra a marcação, Kelvin ainda ele, puxou pra canhota, levantou na boca do gol, toca de cabeça, o Anderson afasta, a bola tá viva, sobe de cabeça, Rodrigo Souza. Subiu a estatura da Ponte agora, né, com essas entradas, principalmente com o Rodrigo Souza para ajudar nessa bola aérea. E o Gé aparentemente tá no sacrifício, né, Lupe? Não tá 100% não. Não, tá no sacrifício, o camisa 9 da Ponte ajudando ali o sistema defensivo e sendo aquela válvula de escape entre defesa e ataque. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Falta marcada pro time do Náutico fazer a cobrança, vem Raimar. Raimar autorizado, vem com a canhota para levantar a bola na boca do gol, apenas um homem formando a barreira do time da Ponte Preta, tá lá o João Gabriel. João Gabriel protege o canto esquerdo baixo do goleiro Diogo Silva. Raimar, autorizado, pintou, levantamento na boca do gol, pra fora. A bola passou pelo Mezenga, o Diogo Silva esperou ali um desvio no meio do caminho, ela foi direto para a linha de fundo, é tiro de meta, Antônio Lupe. É aquela falta perigosa, bola cruzada, passou por todo mundo, ela quicou no gramado, só que não ganhou o efeito que o Raimar esperava. Ela se perdeu pela linha de fundo, sem pressa nenhuma, Diogo Silva vai colocar a bola em jogo. A Ponte está vencendo o Náutico 1-0, gol marcado pelo Toró. Se persistir o resultado parcial positivo para a Ponte, ela vai jogar pelo acesso na próxima rodada. Se mantiver o resultado, a Ponte vai jogar pelo acesso na próxima rodada. É o calvário da Série C, que pode se aproximar do fim para a Ponte. Bola solta para Luiz Felipe. Luiz Felipe tentou levantamento lá para o campo de ataque. A bola desviada pela marcação, se perde em lateral. Ficou bravo ali com o Luiz Felipe e o Gé. O Luiz Felipe pediu desculpa, o Gé não quis aceitar. Mas é do jogo. Tudo bem, E aí o Marcelo Fernandes fez assim, gente, tá bom, acabou. Próximo lance.
Vem pro campo de ataque o time do Náutico, bola solta no comando para Igor Fernandes. Igor Fernandes girou pra cima da marcação do primeiro, entrega a bola com o Wenderson. Wenderson gira da esquerda pra direita, entrega a bola com o João Maestro. Ele vem para a finta, soltou na direita pra chegada do Arnaldo. Arnaldo na cavadinha pra Bruno Mezenga, tentou fazer o trabalho de pivô contra a marcação do primeiro, bateu travado, pega Diogo Silva. Segura firme, goleirão da Macaca, não solta mais, Antônio Lupe. E é a jogada típica do centroavante. Ele recebeu de costas pro gol, fez o giro pra cima da marcação e achou um espacinho pra finalizar. Só que a finalização ela foi fraquinha. O Diogo Silva defendeu sem problema. 1-0, a Ponte tá na frente no Estádio dos Aflitos. Hora de opinião na CBN, Gabriel Castro, 33 do segundo tempo, 1-0 pra Ponte, Gabi. Júlio, neste momento a gente tem um jogo controlado perigoso. Ele é controlado porque a Ponte não permite chances claras para a equipe do Náutico, mas ele é perigoso porque essa posse de bola fica com o Timbu, vai rondando a área, vai explorando muitos cruzamentos, como agora. E pro campo de ataque veio o Náutico, Arnaldo dominou na direita, pintou cruzamento, afasta a marcação da Ponte na sequência, falta do Kelvin. O jogo tá parado, falta marcada, e tem jogador do Náutico sentido também, um jogo muito físico, hein, Lupe? Jogo físico, e é o segundo jogador do Náutico que desaba com cãibras. O Gé também não tá sem condição nenhuma de continuar no jogo, só que a Ponte já fez a 5 e agora vai ter a última do Náutico, 44, vai embora, é o Vitinho, e entra o 11, que é o Hélio Borges, atacante. Nossa. Hélio Borges com a 11 vem pro jogo na vaga do Vitinho, é a última modificação do técnico Hélio dos Anjos. Agora, quem não tiver bem vai ter que continuar de qualquer jeito no jogo. E o Náutico, Júlio, com essa alteração vem com 4 atacantes, tá? Porque o Vinícius, capitão, continua, o Hélio Borges, o Kelvin e o Bruno Mezenga. Termina a partida com 4 atacantes, mais o Lucas Cardoso, que é o meia camisa 10, o Wenderson, ex-jogador do Guarani, um jogador de meio campo, mas que tem essa característica de conseguir chegar ao campo de ataque. Então é um Náutico muito ofensivo, vem pro abafa nos últimos minutos. A Ponte, se ela tiver um pouquinho de ousadia, tentar roubar essa posse de bola, ela pode matar a partida. Público. Já, Antônio Lupe, porque vem Náutico pro campo de ataque, bola solta pra Kelvin. Kelvin invadiu grande área, deu pra trás, a bola bateu na marcação, voltou pra Vinícius a pintar cruzamento na grande área, a bola desviada, voltou pra ele, bateu pra fora! Hélio Borges mandou pra longe, é tiro de meta, Lupe. E o Simon tá desesperado ali com o sistema defensivo da Ponte Preta, que não afastou o perigo. A bola sobrou pro Hélio Borges, que acabou de entrar no jogo. Pra sorte da Ponte, ele ainda tá muito frio. Mandou a bola lá na arquibancada. 13.887 torcedores. 13.887 torcedores nos aflitos, para uma renda de R$592.081,74. 35 minutos é o segundo tempo, 1-0 pra Ponte, que vem pro ataque. É a Ponte que tem no lateral, agora o Pacheco não tem pressa nenhuma, vai ganhando segundos preciosos. Segundos preciosos pro time da Ponte, que vence parcialmente 1-0. Gol marcado pelo Toró. Vem Macaca pro ataque, Pacheco lança, Angé dominou, trabalhou pra ponta direita, pintou cruzamento, vai ganhar o escanteio, não, a bola não saiu, fez a curva, agora sim. Arnaldo coloca a bola pra fora. Antes do escanteio tem informação, pois não, Rafael Ângelo Pio? Lá na ressacada, é gol da Ferroviária, Série B do Campeonato Brasileiro, 13 da primeira etapa, Ferroviária 1, Avaí 0. Escanteio marcado por time da Ponte fazer a cobrança sem pressa nenhuma, Macaca, 36 minutos do segundo tempo, 36. É o João Gabriel. Quem vem pra cobrança vai receber um cartãozinho lá ou não? Só uma chamada. Mas ele foi bem. Pra ganhar tempo, ele pôs a bola fora do quarto de círculo. Ele fez o árbitro sair lá da área e lá conferir a bola que estava fora. E agora sim o João Gabriel ajeita para a cobrança do escanteio. É uma xaropice isso, mas foi inteligente agora o João Gabriel. Escanteio marcado pra Ponte, pintou cruzamento da grande área, rasga, a defesa tira. Tem ninguém do Náutico lá no ataque, vai sobrar a bola tranquila para o zagueiro Simon sair jogando. Simon já levanta a bola no ataque pela ponta direita na direção do Diego Tavares. O Diego Tavares abre a capa do Batman, protege contra a marcação. O primeiro foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem manda seguir. Gustavo Teres não consegue ficar com ela. Raimar recupera essa jogada com o goleiro Muriel. O Muriel dominou, entregou o soltou de primeiro para Igor Fernandes. Igor Fernandes aberto pela ponta direita, tem ali a opção do João Maestro. É ele quem recebe, já faz o passe ali para Arnaldo. Arnaldo domina na metade do campo, tenta romper ali a linha que divide o gramado. O time do Náutico
busca do ataque, ele faz o domínio de bola, entregou no 2 para João Maestro, de primeira para Lucas Cardoso, passa o pé por cima da bola, solta a bola com Arnaldo para Hélio Borges, para Arnaldo pela ponta direita, vem a defesa da Ponte, vem com o João Gabriel, ele rasga, coloca a bola para fora, lateral está marcado, compressa o time do Náutico, a bola chega pela ponta direita para Kelvin, pintou cruzamento da grande área, a bola passou por todo mundo, voltou, é para Vinícius, ajeitou para o Enderson sem espaço, abriu, soltou na ponta direita para Kelvin dominou, soltou para Arnaldo por dentro, bom passe para Hélio dominou, entregou, soltou para Bezanca, afasta a marcação, tira dali, a bola voltou para o Enderson, tentou bater, travado no meio do caminho, a bola volta para o time do Náutico, ainda pelo campo de ataque, dominou pela ponta direita com Arnaldo dominou, escapou da marcação do primeiro, solta a bola curtinha no comando para a chegada do Lucas Cardoso para o Enderson, contra a marcação no primeiro, ainda ele na condução, soltou para Arnaldo pela ponta direita, bola boa, linha de fundo para Hélio, pintou cruzamento da grande área, afasta Kevin, a bola voltou ainda para o Enderson, ele escapa do primeiro, protege, soltou para Arnaldo entregou para Hélio, pintou o gol, faz a finta, bateu para fora, a bola desviada vai embora, linha de fundo, escanteio pro Náutico bater. Hélio Borges entrou ali com liberdade do lado direito da defesa da Ponte Preta, na verdade do ataque do Náutico, e finalizou fraco, mas teve um desvio, por isso tem escanteio pro Timbu. Levantamento na segunda trave, sobe de cabeça a defesa da Ponte, tira, a bola volta na grande área, Diogo Silva encaixa, fica com ela, segura firme, não solta mais. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A participação do ouvinte através do WhatsApp 991869070. Quem registra é Rafael Pio. E o Antônio Dorte tá dizendo aqui, ó, vai Macaca, tamo junto. Sérgio Roberto lá de Indaiatuba também feliz com o resultado. E o Antônio Wilson Lopes tá dizendo, vamos mudar o nome do Toró para Hallen Toró. É lateral marcado para o time do Náutico, fazendo a cobrança 39 minutos. Um Enderson, uma bomba de fora da área do meio do caminho, Gustavo Teles. Despacha, tira dali. O Gé ameaçou para a dividida, não tá aguentando o Gé, né? Não tá aguentando, tá fazendo um sacrifício gigantesco, camisa 9 da Ponte. O Náutico aproveita o lançamento pela ponta esquerda, Raimar tentou cruzamento, Diego Tavares por baixo, rasga, manda a bola para a lateral. Arremesso não marcado, 39 minutos, quase 40, vem Náutico pro campo de ataque, Vinícius pede do comando, Kelvin também. Vinícius tá pedindo lá na área, tá pedindo pro Raimar jogar lá no latereio, levantamento na primeira trave, afasta a marcação da Ponte, a bola volta para Raimar, mais uma vez pela lateral do campo, Náutico no ataque, pintou cruzamento, a bola vai sobrando, toca de cabeça, Diogo Silva, segura o goleiro da Ponte, e na sequência a arbitragem marca o impedimento, Antônio Lupe. Foi uma defesaça, você narrou o detalhe perfeito do lance, a cabeçada do Arnaldo pro chão e o Diogo Silva se esticou todo e fez a defesa, porém o Arnaldo, ele já estava impedido, na verdade não era o Arnaldo, era um jogador que participou lá no primeiro pau, um desvio de cabeça pro cabeceio do Arnaldo, o lance estava paralisado, mas o Diogo Silva fez uma defesaça no lance. E já diria Thiago André, ainda bem, porque acho que seria um lance de VAR, né? Caso fosse pra casinha o Arnaldo. Aliás, Thiago André que teve... Nasceu o Bento ontem. Alô, Bento! Bento Barbosa Peixinho. Que é o novo herdeiro do Brasil. 41 minutos é falta marcada pra Ponte. Gustavo Teles tem pressa, solta a bola ali pelo campo de ataque. Vem a Ponte, dominando. Kevin perdeu. A bola rasgada ali pelo Rodrigo Souza, tentou parar o contra-ataque, não deu, vai tentar a segunda, Rodrigo Souza, não conseguiu, a bola ficou para Vinícius faz a finta para cima do primeiro, agora a arbitragem deu a falta do Diego Tavares. 41 minutos, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 41 minutos, 30 segundos, é um segundo tempo aqui na CBN, nos aflitos segue... Náutico! 0 pro Náutico, 1 pra Macaca. Central da Bola. Série B do Brasileiro, o Amazonas sai na frente pra cima do Volta Redonda. Agora Amazonas 1-0. Bola rolando também na Série A. Botafogo e Atlético Mineiro, Ceará e Bahia, todos no primeiro tempo e todos 0-0. Júlio Nascimento. Vem Náutico pro campo de ataque, lançamento na área, a bola escapou, mas não tava valendo nada. Impedimento marcado, Gabriel Castro, 42 minutos.
Torcedor da Ponte vai ter que aguentar esse final de jogo, hein, Gabi? Vai ter que aguentar, Júlio Nascimento. É um panorama que não se altera, né? Pressão da equipe do Náutico, vai tentando de todas as maneiras, mas principalmente por cruzamento. E aí facilita, né? Pro Anderson e também pro Simon, pra dupla de zaga da Ponte, que estão muito atentos, estão conseguindo afastar qualquer perigo. Agora, no segundo tempo, a Ponte não tem nenhuma finalização, nem correta, nem pra fora, nada. Então a Ponte, ela vai gastando apenas o tempo, vai se defendendo de 1-0 em 1-0, vai se aproximando do acesso à Série B. Uma pequena confusão ali na divisória das duas torcidas, né? Deixa a galera pra lá, a torcida Ponte Pretana. Vamos focar no jogo, sem confusão nos aflitos. A bola volta pelo campo de defesa. É do time do Náutico. Já rompendo a linha aqui de videogramado, o João Maestro pela ponta direita domina. Vai tentar pintar cruzamento. Tem 5 jogadores do Náutico na área. Arnaldo dominou, boa bola. É pra Kelvin. Kelvin bateu pro gol. Nossa, Kelvin. Isolou, manda a bola lá em Porto. Antônio Lupe. Porto de Galinhas, hein? Exatamente. Como não lembrar, né? Tá perto, né? Tem também Jaboatão dos Guararapes. São cidades maravilhosas ali do Recife. E essa bola, acho que foi lá na divisa entre Jaboatão dos Guararapes e Porto de Galinhas. A finalização do Kelvin. Esse aí é Kelvin, isso mesmo. Tiro de meta já cobrado, a Macaca vai vencendo 1-0. Ponte Preta no campo de ataque, domina Gé, tenta sair jogando pela ponta esquerda, o Náutico já recupera. Simon! Rasgando emoções, Simon manda a bola pra longe. Lateral marcada pro time do Náutico. A arbitragem tá dizendo que é mais pra lá, ó. Kelvin, mais pra lá. E agora ele empurra o João Gabriel. João Gabriel vai pro chão. E ele cobrou no mesmo lugar. E não adiantou de nada. Bem reparado pelo Gabi. 44 do segundo tempo. Muita atenção nos aflitos. É o Náutico quem vem pro ataque. Atenção. Tenta sair jogando, toca errado, recupera, Macaca. Luiz Felipe dominou, entregou pro Gé. Gé na ponta, dominou, Diego Tavares passou, Gé segurou, ainda ele, Gé bateu pro gol pra fora, Gé. Aí eu não entendi nada. Tinha o Diego Tavares sozinho, Antônio Lupe. Tinha mais um jogador da Ponte entrando aqui pelo lado esquerdo, era o Luiz Felipe como elemento surpresa, só que o Jack ficou com a bola, resolveu arriscar, pegou muito, mas muito mal, mandou por cima do gol defendido pelo Muriel, camisa 19, goleiro do Timbu. 44 minutos do segundo tempo, o Náutico tenta a resposta, vem com o Arnaldo pra linha de fundo, contra a marcação do Kelvin. Kelvin foi pro solo, a arbitragem vai dar falta pra Ponte, pra loucura da torcida do Timbu. Tô vendo ali uma movimentação ali, tem torcedor já muito irritado com o Náutico, né, Lupe? Já deixando os aflitos. É isso, tem torcedor já indo embora do estádio dos aflitos. Nós estamos agora com 45 minutos, já vai subir a placa dos acréscimos lá na casa do Timbu, no estádio dos aflitos. E a gente vai saber qual tempo que o árbitro vai colocar de acréscimo nessa segunda etapa. O que é certo é que a Ponte não tem pressa nenhuma. 6 minutos, ó, frisson lá dos aflitos, mais 6, vamos a 51. Folgado o locutor, hein? Não, me ajudou. 6 minutos! E a galera, assim, sem reação nenhuma, né? Porque dentro de campo, por enquanto, o Náutico tá perdendo. 45 minutos, a Ponte tem 6 minutos. 6 minutos pra se segurar dos aflitos. Vem pro campo de ataque, Arnaldo rasga, João Gabriel manda a bola muito longe. Lá pro goleirão Muriel, sai ele jogando. Muriel, irmão de Alisson Becker, sai jogando pela ponta esquerda com Igor Fernandes. Igor Fernandes tem pressa, o zagueirão do time do Náutico. Já entregou a bola na metade do campo com o Lucas Fernandes. Boa bola pra Raimar pela ponta esquerda, tentou o passe por dentro, perdeu. Rodrigo Souza, soberano no lance. Ele recupera, Rodrigo Souza entrega a bola com o Luiz Felipe pra Diego Tavares. Tem que arrancar lá pro escanteio, Diego Tavares. Ele quem vem pra bola, Gé pediu na grande área, cruzamento pra Gé. Passa, vai embora. A Ponte tá buscando o segundo gol, mas eu acho que é momento de segurar, hein, Antônio Lupe? É porque o Gé tá meio a bomba, né? Porque se ele tá inteiro, esse cruzamento do Diego Tavares, ele chegaria inteiraço na bola. O Gé, ele tá no sacrifício. Se atirou todo, a bola passou por ele, tiro de meta já cobrado, o Náutico vem pro ataque. 46 minutos, 46, faltam 5 pra acabar. Náutico vem pro campo de ataque, uma Anderson domina na metade do campo, solta a bola com o Arnaldo, tem Kelvin aberto pela ponta direita. Ele prefere toca pra Hélio Borges. Hélio Borges contra a marcação do primeiro, tenta diminuir o espaço, o jogador da Ponte, ele voltou com o Arnaldo. Arnaldo fez a acabadinha lá pro campo de ataque pra Mezenga, tentou de calcanhar, a bola passa por todo mundo. Vai ganhar o tiro de meta a Ponte. 47, detalhe no ar. O Kevin, que tava por ali, ele ficou na dúvida se ele tirava a bola ou se ele deixava sair pela linha de fundo.
Ele esperou ali a saída da bola e depois, quando ele viu o bandeirinha dando o tiro de meta, ele ficou um pouquinho mais tranquilo. O Gé caiu de novo. Kevin da Ponte Preta também tá sentindo. A Ponte vai terminar praticamente aí no sufoco essa vitória importante contra o Náutico lá nos aflitos. Desde que não seja de fato uma lesão, acho que não é inteligente dos jogadores da Ponte tentar ir uma cera, né? Porque o árbitro vai ficar acrescentando minutos, né, Gabi Castro? Até porque o jogo tá controlado. O Náutico não consegue pressionar, o Diogo Silva não tem trabalhado nos últimos minutos, então a Ponte tem que deixar o relógio correr e o árbitro não acrescer ainda mais. Lateral marcado, vem Kevin para cobrança do lateral. Pro time da Ponte, 48 minutos, faltam 3 para acabar nos aflitos. A Ponte vence 1-0. Vem pro campo de ataque, tenta sair jogando ali. Gustavo Teles. O árbitro vai dar falta de ataque da Ponte. O jogo tá parado, falta marcada pro João Moistro fazer a cobrança. Ele tem pressa, entrega a bola pela ponta esquerda. Foi apertar ali, a zagueirada da Ponte deu certo. A bola voltou na metade do campo, dividida. A Ponte tenta no pé de ferro, ganhou. Conseguiu a Ponte fazer o passo na sequência. Gustavo Teles pediu a falta. Cara, o árbitro é muito indeciso. É muito ruim, né? É impressionante como o ambiente influencia o árbitro. A bola vai sobrando pro time do Náutico pela ponta direita. Dominou Hélio Borges. Hélio Borges puxou pra linha de fundo, tentou a meia-lua. Hélio Borges. A galera. Torcida do Náutico começa a deixar os aflitos. São 2 derrotas seguidas de um time que tava 13 jogos invictos e perde pro Guarani, com o Guarani muito soberano no jogo, e a Ponte que fez um baita primeiro tempo e tá se segurando no segundo, vai vencendo também, Antônio Lupe. Vai vencendo e vai ficando muito próxima do acesso. Com essa vitória assim confirmada, a Ponte vai a 9 pontos. Em 9 disputados, 100% de aproveitamento. E se conseguir a vitória contra o Náutico na volta, nos 12 pontos, aí, meu amigo, pode soltar a churrasqueira, pode fazer festa, porque o acesso está confirmado. A Ponte está muito próxima de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E nenhum gol sofrido no quadrangular final, em 3 jogos, se concretizar neste 1-0, todos os resultados passaram em branco o adversário. Alô, Guarani! Amanhã tem Guarani, 7 horas contra o Brusque. Eu quero futebol de Campinas lá em cima. Eu quero futebol de Campinas. Eu quero o derby 212, o derby da festa. Ponte tá chegando a 9. Amanhã o Guarani, se vencer, permanece na zona de classificação e com vantagem de 3 pontos em relação aos demais. É Campinas brigando pelo acesso. Vamos pra cima, Campinas. E vem Náutico pro campo de ataque. Dominou, tentou escapar na marcação. Luiz Felipe escapa na marcação, tira na sequência o Gustavo Teles. Não é o momento, hein, Luiz Felipe? Não é o momento, hein, Luiz Felipe? Saiu driblando ali o Luiz Felipe. Gustavo Teles, jovem, deu uma bronca no camisa 27. 50 minutos, falta 1 pra acabar. Falta 1 pra acabar e vem o Náutico. É blitz do Náutico. Igor Fernandes dominou, trabalhou pela ponta esquerda, faz o lançamento na grande área. Acompanha a defesa da Ponte, vai ganhar o tiro de meta. Olha as vaias. E são vaias contra o Náutico, tá, gente? Não é vaia pro árbitro, não é vaia pra Ponte, não. É a torcida do Náutico vaiando o próprio time que vai perdendo a segunda seguida em casa. Vai acabar o jogo. 50 e 30. 30 segundos pra acabar. Ponte Preta, você tá ficando muito próxima do acesso, Ponte. Uma vitória importantíssima. São 6. Marcelo Fernandes está fazendo história. Nunca antes um técnico em 6 jogos iniciais conseguiu 6 vitórias com a Ponte. Marcelo Fernandes está quebrando recordes. Impressionante a campanha do Marcelo Fernandes. O Náutico vem para o ataque, vai tentar o último lance. O Náutico pela ponta esquerda. Raimar dominou, entregou para Hélio, bateu. Espalma Diogo Silva. Milagre! Diogo Silva, milagre! Vai acabar! Acabou! Náutico 0! 1 pra Macaca! A Ponte vence o jogo! O acesso está perto! Torcedor Ponte Pretano, faça a festa onde estiver! É uma Ponte corajosa, é uma Ponte que não se intimida com os problemas extracampo, é uma Ponte que dentro de campo se uniu e representa o torcedor que luta, que não desiste, que briga por cada bola. O salário não tá caindo, a gente vai resolver depois, mas dentro de campo eu visto uma camisa de 125 anos que tem história e tradição.
Esse é o lema dos jogadores. Jogadores comprometidos. Marcelo Fernandes disse: esse grupo é um grupo formado por homens com H maiúsculo, profissionais que se dedicam à camisa, à história do clube, que honram o manto ponte pretano. A Ponte vence o jogo. Favorito, Náutico favorito. O Náutico é favorito. Guarani foi lá e fez 2-0, a Ponte foi lá e fez 1-0. O Náutico, alô, Hélio dos Anjos, o Náutico é favorito aonde, Hélio dos Anjos? 6 pontos pra Campinas. A Ponte está perto do acesso. 9 pontos pra Macaca. A Ponte vence o jogo, Antônio Lupe. E os jogadores da Ponte provam que o alambrado do Estádio dos Aflitos também é forte, porque o Toró foi quem comemorou com Elvis. Então a Ponte dá um passo gigante para conquistar o acesso. Torcedores do Náutico cobram o elenco alvirrubro, até porque são 2 derrotas em 2 jogos em casa e o Náutico só tem mais um agora como mandante. A Ponte joga com o Náutico no Majestoso e ainda tem mais um jogo em casa, o clássico contra o Guarani na última rodada. Mas na última rodada o torcedor já quer comemorar o acesso e o acesso tá muito próximo. A Ponte chega a 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos conquistados, a liderança do grupo. E se vencer o Náutico no Moisés Lucarelli no próximo sábado, alô torcedor da Macaca, sábado 5 da tarde, Moisés Lucarelli fervendo, bombando, lotado, pra quem sabe comemorar o acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Os atletas da Ponte vão até a torcida agradecer o apoio que eles tiveram dos torcedores que viajaram e viajaram muito para acompanhar a Ponte lá nos aflitos e comemorar mais uma vitória, 1-0. A Ponte vence e vai voltar à Série B em breve, Julião. Do lado esquerdo, na cabine da CBN, os jogadores da Ponte comemoram com a torcida nos aflitos. Do lado direito, muita confusão dos jogadores do Náutico. Alô, Ponte Preta, 3 chances, Ponte, 3 chances. É uma vitória para acabar o calvário da Macaca, Gabriel Castro. É isso, Júlio Nascimento, é uma Ponte Preta que desde o apito inicial foi muito consciente, foi aplicada, em nenhum momento deixou o Náutico controlar a partida, principalmente na primeira etapa. Ela teve a posse de bola, ela manteve a calma, ela manteve a tranquilidade e com 18 minutos ela fez o gol. Então é uma Ponte Preta fatal. Foi assim no Brinco de Ouro na primeira rodada, marcando o gol ainda na primeira etapa, e foi assim nos aflitos, marcando o gol na primeira etapa. No quadrangular final, a Ponte está sendo fatal, principalmente saindo à frente do marcador 1-0 e com um sistema defensivo muito conciso. Reforço aqui, a Ponte não sofreu gols. Venceu 1-0 Guarani, venceu 1-0 Brusque, vence 1-0 novamente o Náutico. Estão mostrando muito brio, muita força de vontade e hoje foi na raça, né? Foi no sacrifício, fazendo a 5ª alteração aos 21 minutos. Com o Gé também ali com dificuldade para terminar a partida, mas é uma Ponte Preta que, olha, tá escrevendo uma história muito bonita em 2025, muito próxima do acesso. Eu coloco a Ponte com os 2 pés e as 2 mãos já no Campeonato Brasileiro da Série B. 3 jogos, 3 vitórias e tem 2 jogos em casa para este segundo turno. A Ponte Preta próxima da Série B. A torcida tem que comemorar, tem que festejar, porque não é fácil o Campeonato Brasileiro da Série C e com 100 dias de salários atrasados, esses atletas estão dando um exemplo muito bonito de profissionalismo em campo. Maravilha. Alô, Rafael Pio, tá preparado aí, Pio? Tô preparado e vou falar uma coisa pra você, Júlio Nascimento. A galera está arrepiada, mandando mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas, chorando com a sua narração, Júlio Nascimento. Ô, Pio, eu não sou de fazer isso, mas eu vou só repetir um discurso que eu fiz no CBN Esportes antes da primeira rodada, tá, Pio? O Náutico é tão, mas tão favorito que pode perigar não subir. Campinas, no primeiro turno, 100% contra o Náutico, 6 pontos pra Campinas. Vem aí o central da bola após vitória da Ponte, Rafael Pio. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 19 horas mais 4 minutos. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. E depois dessa narração emocionante de Júlio Nascimento, eu digo: a Ponte
está contando as horas e os minutos para oficialmente estar de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Porque moralmente, psicologicamente, ela já está. A Macaca venceu o Náutico 1-0 lá nos Aflitos. A terceira vitória em 3 jogos na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Só um milagre, ou melhor, só um desastre, tira a Ponte da segunda divisão do Campeonato Nacional. A Série C não é lugar dela e ela está voltando para um lugar um pouquinho melhor, mas que também não é o lugar dessa história gigantesca que tem a Ponte. Torcedor tá mandando aqui no 991869070 aquele grito maravilhoso: Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Então faz o seguinte, grava um áudio. Tá no churrasco, tá em casa, onde você tá? Grava um áudio com esse grito maravilhoso do torcedor Ponte Pretano que a gente vai pôr no ar. Escute aí, ó. Gabi Castro, depois de 3 jogos, 3 vitórias, e não é só pela pontuação, mas pelo que a Ponte está jogando. Como ela tá ficando grande fora de casa. E ela está grande dentro de casa. Tem 2 jogos agora no Moisés Lucarelli. E o jogo que ela tem fora é contra o Brusque, que provavelmente já vai ter dito adeus a qualquer situação. Pode ser que seja eliminado já na penúltima rodada. A Ponte praticamente na Série B, Gabi Castro. Praticamente no Campeonato Brasileiro da Série B, eu vejo desta maneira. A gente comentou isso fora do ar, comentamos isso antes da partida começar, que era um jogo de pressão, mas de suma importância para conquistar este acesso. E eu repito, agora após a vitória da Ponte, 3 jogos, 3 vitórias, sistema defensivo jogando muito bem, o Simon, grata surpresa, tá? Tomando esta titularidade na reta final, mas muito bem, fazendo uma dupla muito segura com o Anderson. O Diogo Silva, defesaça, hoje entra aí junto, né? Vai ser uma briga boa com o Toró pra ser craque do jogo, porque fez pelo menos 3 defesaças, 3 defesas muito difíceis, e ele aparece no momento que precisa. Então a Ponte tem um goleiro seguro, tem um sistema defensivo que tá dando conta do recado, tem um meio campo de pegada. Quando não joga o Léo Oliveira, hoje o Lucas Cândido fez um ótimo primeiro tempo, com um desarme importante, teve finalização, teve presença no campo de ataque, tem um ataque que tem um Toró que tá sendo o artilheiro, vai brigar por essa artilharia, chegando aí ao 7º gol, se não me engano, acho que o artilheiro tem 9, então tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem o Jé, que é um jogador incansável também, é um chato no bom sentido, que incomoda os zagueiros, enquanto teve fôlego, teve perna, incomodou bastante tanto o João Maestro como o Igor Fernandes. E o técnico Marcelo Fernandes, né? Impressionante, 6 jogos, 6 vitórias, invencibilidade, mesmo com os salários atrasados. A gente cita isso porque é um fator muito importante, que os próprios atletas na saída do gramado, eles são unânimes em falar: olha, é uma situação complicada, uma situação difícil, mas nós estamos fechados e a gente vai levar a Ponte ao acesso. E eles estão fazendo isso, tá? Então o extracampo não está interferindo tanto assim, tem interferência, mas eles estão ultrapassando este obstáculo. Então a Ponte dá um passo importantíssimo com 3 jogos, 3 vitórias. Nos outros anos, até com 9, 10 pontos, as equipes conquistaram um acesso. Talvez este ano, né, pelo equilíbrio, precise de um ponto a mais, e a Ponte tem 3 oportunidades para conseguir este acesso nas 3 próximas rodadas. Quem sabe contra o Náutico no estádio Moisés Lucarelli seria o melhor dos cenários, conquistar este acesso com a festa do seu povo, da sua torcida. Ô Gabi, eu vou falar uma coisa pra você, do que a gente viu do Náutico hoje, ele tá abatido, cara. Sem dúvida. Tá impressionante. E a saída foi impressionante, né? A gente registrou aqui com o som da CBN. Exato, Julião. Muitos xingamentos. Né? Muitos xingamentos. Eu acho que aquele momento que eles se reuniram ali foi o último discurso do cara. A gente tem ainda 3 jogos pela frente, mas a gente precisa ganhar em Campinas. Porque se o Náutico não ganhar em Campinas, eu vou falar pra você, a situação dele fica muito complicada dentro da Série C. Então, confio demais que a Ponte possa conquistar o acesso na próxima rodada com uma vitória. Sem dúvida, porque esse lado psicológico, num grupo tão competitivo e equilibrado, em que você tem pelo menos Ponte e Guarani como as equipes que certamente vão brigar até o final. A Ponte com certeza, né? Com 9 pontos, chega viva a última rodada. E o Guarani, confiando que vai vencer a equipe do Brusque amanhã, abre 3 pontos da equipe do Náutico e depois enfrenta novamente o Brusque com uma boa possibilidade aí de pontuar.
Então, o lado psicológico para cima do Náutico é muito forte. A gente sabe que o Hélio dos Anjos, ele é muito intenso, mas quando ele não consegue, isso se volta, né, contra os atletas, e aí tem a revolta dos torcedores também. Então, ele mobiliza, o que é algo bacana, só que quando isso não funciona, volta contra ele esta pressão. Ó, o torcedor tá mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, 991869070, faça o mesmo. Manda um áudio cantando aquele grito de guerra maravilhoso do torcedor pontepretano. É isso aí, ó. A gente tem de tudo nos áudios aí. Tem gente cantando, mas tem gente só comemorando, mas contido também. Manda tudo na sequência aí, Marcelão Abreu. Pessoal da CBN, bela vitória da nossa macaca. Presente de aniversário meu hoje é o Fred de Campinas. Grande Fred. Parabéns, Ponte Preta, parabéns, jogadores. Isso é Ponte Preta, vestiu a camisa com garra. Onde, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. É o David de Jandira. Grande David, manda bala, manda bala. Galera, brigadão, valeu, galera, valeu muito, valeu. A Ponte Preta é raça, Ponte Preta. Infelizmente, a gente não tem uma diretoria legal, mas a Ponte Preta é raça. Boa! Ô, Julião. Sem palavras, a Ponte Preta é raça. Tá emocionado esse aí, hein? Tá emocionado. Olha, e olha esse aqui, ó. Não tem o nome dele, Julião, mas é o final 0021. Opa. Ele mandou uma mensagem dizendo... Felipe Bruce. Ele tá dizendo aqui, ó. Sou Uber, estou trabalhando. Então ele não pode mandar mensagem. Ele falou assim, ó. Mas os passageiros não estão entendendo nada. Vai, Ponte Preta! Sensacional. E isso é o rádio, né? Essa é a magia do rádio. O rádio é o maior companheiro, é o que proporciona emoção. E o torcedor ponte pretano hoje, Pio, muito emocionado. É muito simbólico, né? O que tá acontecendo e... até um ouvinte fez uma crítica aí à diretoria. Acho que a diretoria entende que é o momento dela ser criticada porque é uma fase difícil. Tem um contexto do porquê e tudo mais, só que eu acho que a diretoria da Ponte tem que se mobilizar muito pra honrar o que esses caras estão fazendo dentro de campo, que é impressionante. Demais. Antônio Lupe. Você sabe que tem aquela frase, quem tem amigo tem tudo, né? Não tenha dúvida disso. Você tem amigo nos 4 cantos do Brasil. Especialmente pro meu xará, Antônio Gabriel. Ele é repórter lá da Rádio Jornal de Recife. Sensacional. E tá trabalhando no jogo. E ele nos disponibilizou aqui entrevistas com atletas da Ponte Preta depois do jogo. Que massa. Vamos ouvir então o trabalho do Antônio Gabriel, da Rádio Jornal de Recife, que conversou com o Simon e com o Elvis. Tô aqui com o Elvis. Elvis da Ponte. Elvis, palavra rápida, pode ser? Cara, é chover no molhado dizer o quão importante é essa vitória, só que eu queria abordar contigo um tema, que a gente sabe que lá em Campinas está sendo muito falado, mas aqui a gente ficou impressionado. A entrega de vocês, cara, em meio a esse momento do Clube Ponte Preta. São 100 dias sem salário, isso já está sendo publicado, os funcionários também desde maio, a gente imagina como é que fica o clima no dia a dia. Então, parabéns por esse resultado e pela entrega de vocês. Não, isso aí todo mundo já sabe, não tem o que ficar falando aqui. A gente tá passando por um momento difícil. O clube também tá, só que esse grupo aqui é de homens. E o grupo tá mostrando aí, diante de todas as dificuldades, tá conseguindo as vitórias, mas ainda não conquistamos nada. Temos que conquistar o acesso para botar o clube onde ele merece e com certeza a diretoria tá se esforçando e tem que se esforçar para honrar os pagamentos o quanto antes. Obrigado, Elvis. Conversando com a gente, mais jogadores da Ponte Preta deixando aqui o gramado, Haldney. Se tiver alguém do Náutico que tenha mudado de ideia e queira falar, só chamar. Nós estamos ouvindo a saída de campo dos jogadores da equipe da Ponte. O Antônio Gabriel, da Rádio Jornal de Recife, está disponibilizando esse áudio aqui pra gente. O Simon também conversou com ele. A gente sabe que é muito importante para vocês, ainda mais no contexto que vocês estão vivendo. E agora no Moisés, vocês jogam pela vitória e pelo acesso, né, cara? Exatamente. Vamos falar o quê? Da nossa entrega, da nossa competitividade. Fizemos o que tinha que fazer, né? Todos os adversários da chave são adversários diretos, né? No acesso, e a gente se dedicou mais uma vez, se propôs a fazer um jogo de muita entrega, né? E a gente sabe que quadrangular final de Série C não precisa jogar bem. Se puder jogar bem e vencer os jogos, a gente vai fazer isso. Mas o mais importante é conquistar pontos, conquistar vitórias. A gente deu um passo importantíssimo, mas não tem nada definido. Vamos seguir como a gente sempre seguiu, desde quando tinha 0 pontos no quadrangular, antes de iniciar tudo.
vamos seguir, que é isso que nos fez chegar até aqui. Exaltar muito o grupo, que o que a gente está fazendo realmente é para poucos. Então, exaltar muito a nossa entrega, nosso grupo que a gente vem fazendo. E Deus só tem honrado a gente, aí a gente glorifica o nome dele pela vitória também, porque ele nos sustenta e apesar da situação difícil, a gente vai chegar. Tá aí o Simon e o Elvis conversando com o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal de Recife, que nos disponibilizou a saída de campo, a entrevista. Eles estão lá, trabalhando lá nos aflitos, e trouxe pra gente um pouquinho aí do discurso dos atletas da Ponte legal, Preta, cara. nessa vitória em cima do Náutico por 1-0. O Macaca, como diz aquela música, você que é músico e sabe muito bem, está a um passo. Não é um paraíso, né? Mas Série B é um pouquinho melhor, né? Porque eu vou contar uma coisa tá pra dentro você. da realidade do que a gente tem visto nos últimos anos, né? A gente assim, sabe que o lugar da Ponte é na Série A, mas a realidade hoje na Série B. é pra ela disputar a Série B. A gente gostaria de ir pra Recife, mas às vezes só dá pra ir pra Ubatuba, não é, Antônio Claro. Lupe? Mas mesmo assim, Ubatuba é deliciosa. Nossa, com chuva então, que eu fiquei nas minhas férias, uma delícia. Então, a Série B é Ubatuba, se é que você me entende. Você foi perfeito. Ah, que coisa maravilhosa. Mas depois que eu falei aqui, eu prefiro ir pra Ubatuba mesmo. Deixa Recife pra lá, um tempinho. É verdade. Os caras vão te pegar lá, vou te contar uma coisa. Mas também, assim, eu não queria citar isso aí não, né? Mas assim, e aí é torcida e isso vale, tá? Falaram muita coisa também, né? Eu não vou ficar aqui falando quem foi, quem não foi, quem foi, quem não foi. Mas assim, eu acho que isso também foi usado lá no vestiário da Ponte, viu? Mas quem foi? Não, alguns torcedores, eu acho que isso é normal, isso vale, entendeu? Eu acho que isso é super bacana, os torcedores da Ponte também revidaram as trocas, não é trocas de, entre aspas, elogios, tô sendo irônico aqui, por parte de alguns torcedores, mas, enfim, eu acho que isso também deve ter sido usado e a Ponte deu uma resposta dentro de campo. A reta mais legal. final da primeira fase, ela foi estranha, né? Então, o torcedor ficou meio cabreiro também. Agora, Gabi, tem a situação dos salários. É óbvio que o jogador, ele também tem uma carreira pela frente, então ele pensa, poxa, se eu subir, eu vou ter talvez um mercado melhor. Isso aí é inegável. Claro. Isso aí... Ele passa a imagem de profissionalismo pro Brasil inteiro assistir. Se ele for, talvez, levar pelo lado, não tô recebendo também, não vou jogar, talvez seja pior ainda pra ele a situação. Sim. Mas a gente sabe o quanto, quer dizer, a gente imagina, graças a Deus nunca passamos por essa situação, mas a gente imagina como é difícil você trabalhar sem receber. É, desconfortável. Esses caras estão conseguindo dar uma resposta dentro de campo que talvez muita gente não imaginasse que eles pudessem. E que, sem sombra de dúvidas, né, no futuro isso vai ser muito exaltado, né? Um grupo de atletas que teve mais de 100 dias sem receber e durante todo o Campeonato Brasileiro da Série C, não é que ficou no G8, ficou no G4. A Ponte, ou ela foi líder, ou ela caiu para vice-liderança e na reta final ela brigou ali para ficar entre os 4 primeiros. Mas a todo momento a Ponte mostrou que o campeonato dela não é de Série C. Ela falou, eu tô de passagem aqui, é como se fosse a Série A2. Ela é muito grande pro Campeonato Brasileiro da Série C. Então, diante de uma diversidade tão grande que é salário atrasado, que derruba tanto clube de Série A pra Série B, de Série B pra Série C, de Série C pra Série D, a gente clubes tradicionais como Santa Cruz, a Portuguesa que tá tentando voltar no cenário nacional, enfim, tantos clubes com salários atrasados, isso vai acabando prejudicando, mesmo com uma torcida tão grande, a Ponte vai conseguindo ultrapassar este fator que é incômodo para os atletas, é incômodo para os torcedores, é incômodo para a diretoria que tem que ficar correndo atrás de encontrar uma forma, já que este elenco também tem uma folha muito alta para o Campeonato Brasileiro da Série C, então precisa de uma quantia muito grande porque são 3 meses que estão atrasados, então é incômodo para todo mundo, mas a partir do momento que se fecha, que mostra brilho, que mostra profissionalismo, que entende a paixão que envolve o futebol e o recado que eles falam, não, peraí, eu vou fazer o meu trabalho e eu tenho certeza que depois eu vou acabar recebendo esse dinheiro de uma maneira ou outra. E aí dá um exemplo muito bonito que os atletas da Ponte estão fazendo até aqui no Campeonato Brasileiro de Série C, é digno de aplauso e da torcida enaltecer muito e de entrar pra história mesmo da Ponte, o grupo de atletas que mesmo com salário atrasado, eles conseguiram conquistar o acesso que na minha visão tá muito próximo. Eu ratifico aquilo que a gente comentou, é 99% pelo que a Ponte fez até aqui. Sem dúvida nenhuma, e aí, até pra gente, é claro que o torcedor vai... E, cara, chegaram muitas mensagens aqui que a galera tá maluca, Julião, fazendo as contas lá, em relação a esse acesso. Claro que todo mundo agora vai começar a
fazer conta, né? Mas a Ponte empatando com o Náutico, ela poderia ser alcançada pelo próprio Náutico depois. Sim. E aí a gente vai precisar dos critérios de desempate. Só que pro Náutico chegar na Ponte, ele teria que vencer confrontos diretos que ele ainda vai ter. Ele eliminaria adversários da Ponte. E certamente, por exemplo, é um Náutico e Guarani depois, né? Isso. Guarani e Náutico, porque é em Campinas. E um Guarani provavelmente também fazendo conta. É isso. E aí, se o Náutico vencer, que ele continuaria na briga, só que ele, teoricamente, tira o Guarani dessa briga contra a Ponte. Então os outros times, eles vão se matar. Brusque, Sim. Náutico e Guarani, eles vão se matar pela segunda vaga. E a Ponte, com o empate diante do Náutico, ela garante. Pio, eu vou pra média histórica, ao invés de fazer a conta aqui matemática, claro que o que vale é a matemática, Sim. mas ninguém com 10 não subiu. Uhum. Então, assim, por isso que esse jogo de hoje, eu falei no pré-jogo que eu não descartava o empate como jogo bom, acreditando depois num bom resultado no mais Numa majestoso. vitória e se iria a 10 se do inverter mesmo a jeito. lógica, permanece uma situação muito boa, Perfeito. porque você, contra o chamado favorito, você fez 4 de 6 possíveis. Então, até mesmo um empate seria bom pra Ponte. Mas agora o time vai mobilizar, o Majestoso vai estar pulsando. Já recebi aqui torcedor comparando com 97, quando a Ponte subiu também, contra o próprio Náutico. Então, tá sendo muito legal ver como o torcedor ponte pretano tá reconhecendo esse elenco, que esse elenco tem feito, é realmente histórico. Acho Até que um resgate, né, Júlio, do torcedor voltando mais ao Moisés isso é Lucarelli. muito legal, falando cara. 17, É muito legal. a galera tá mandando aqui 17 mil, 16 mil no Tem que próximo ser. jogo, tá todo mundo falando. Eu acho que o mínimo o mínimo é 15 mil. 15 mil, também Eu acho que é um jogo também muito importante, a torcida da Ponte tem que reconhecer o peso desse jogo. E tem comparecido em jogos importantes, tem que ser assim no próximo sabadão. Falando uma coisa pra vocês, até, pelo amor de Deus, aí já tô pensando, é até muito longe, ô Gabi Castro, mas é óbvio que a Ponte subindo e a Ponte chegando a uma final de competição, a gente tá falando de campeonato brasileiro, não importa que é Série C. Sim. A Ponte pode disputar um título de campeonato brasileiro. Sim. É Série C, óbvio, a grandeza é menor, mas é um campeonato nacional, cara. Sem sombra de Que dúvida. hoje tem times, a gente tá falando de Londrina, São Bernardo, Guarani, Náutico, aí os outros talvez Floresta, Caxias, Brusque ali numa prateleira um pouco menor, mas a gente tá falando de grandes times do futebol brasileiro que em outros momentos já disputaram ou Série A de Campeonato Brasileiro ou estão sempre nas primeiras divisões dos campeonatos estaduais de cada estado. Fora as equipes que ficaram pra trás. Muita gente. Figueirense, Nossa, exato. CSA, Exato. ABC. Então, de fato, tem que ser comemorado, tem que ser exaltado. Não é o título que o torcedor gostaria, que ele vai poder colocar lá para poder falar para todo mundo, mas é um título importantíssimo nacional, como foi importante o título da Série A2, este acesso. Eu, por exemplo, acho o campeonato da Série C, brasileiro da Série C, muito mais importante do que a Série A2 do Paulista. Também acho. A queda do Paulista ali foi um acidente que não acontecia, né? Desde da década de 90. E a Ponte subiu e mostrou que a Série A2 é longe, não é o lugar dela. E tá mostrando da mesma maneira que a Série C não é lugar da Ponte. Então isso é importantíssimo. Este acesso tem que ser comemorado e exaltado. Não, eu assustei ali. Eu vi alguém na cadeira. É o assessor. Olha, o jornalista é uma beleza, né? Eu vi uma imagem do assessor testando ali na cadeira do Hélio. Eu já pensei, Vamos com sonora, será que o Hélio caiu? Aliás, parabenizar aqui todo o trabalho técnico hoje da CBN, né? Em parceria com a IPTV e com a Globo Recife. Foi hoje um trabalho espetacular. Estávamos dentro dos aflitos. O torcedor que ouviu o jogo na CBN hoje estava literalmente dentro dos aflitos. Foi um trabalho espetacular a todos envolvidos. Sem dúvida nenhuma, a todo o pessoal ali da IPTV, quem estava lá no estádio dos aflitos, a nosso Nilson Belisário, que começou os trabalhos técnicos aqui e a partir do segundo tempo com o Marcelo Abreu. Agora, te chama a atenção negativamente o que o Náutico tá jogando, Gabi? Se esperava um pouco mais do Timbu nessa fase final?
Eu acho que sim, ô Pio, eu achei o Náutico muito previsível e eu falei até durante a nossa transmissão aqui que o Náutico tinha uma jogada que era pela direita e fazer cruzamento, ora buscando o Samuel Otsania, ora buscando o Bruno Mezenga, e aí, cara, você consagra tanto o Anderson contra o Simon, que é a dupla de zaga da Ponte, porque daí fica mais fácil, né, pelo alto, eles estão bem posicionados, a bola já estava dentro da área, então era aquela pressão, você já sabia mais ou menos onde a bola iria chegar, então eu acho que o Náutico foi muito previsível, poucas jogadas ali de perigo, ora era um chute de longa distância que o Diogo Silva estava bem posicionado, ou ora era esse cruzamento, então de fato o Náutico ficou devendo sim mais jogadas para poder assustar a equipe Ponte Pretana. Achei muito previsível o Timbu, o Guarani foi protagonista e a Ponte soube utilizar o primeiro tempo principalmente para conquistar essa vitória. Ô Júlio, é um momento que o trabalho do Marcelo Fernandes, que está sendo incrível até aqui, ele passa a ser, e me entenda bem o torcedor, meio automático, porque esses caras, eu tô dizendo no sentido assim, a partir dessa semana aqui, os caras parece que entraram num ritmo que eles já sabem o que fazer pra conquistar esse acesso. Se você percebe, Pio, no comportamento do Marcelo, eu fiquei reparando o Marcelo no derby muito tempo, ele não fala nada, né? E aí até trocando figurinhas com algumas pessoas da Ponte, eu falei, cara, impressionante, o Marcelo mobilizou, né? E disseram, Júlio, é justamente isso, cara, o Marcelo, ele é um técnico de vestiário muito bom, você vê que taticamente é uma Ponte muito parecida com a do Alberto. E o próprio Marcelo disse, não mexi muito na estrutura do time, porque o trabalho em termos táticos era bom, mas ele mexeu com os caras. Então, e ele é um cara muito querido, né? No Santos ele era assim, também no Guarani todo mundo gostou muito dele. Você vê que ele não se envolve em polêmica, respeitou o Guarani. Total. Em nenhum momento usou termos pejorativos, então é um cara muito sério e que os jogadores gostam muito. Então, parabenizar também o trabalho do Marcelo, porque é impressionante também, viu, Pio? E que é a grande chance da carreira dele fora do Santos, né? Dúvida. Porque no Santos ele era auxiliar, às vezes ele era pra equipe B, entendeu? Era como se fosse um funcionário do clube. Que assumia o time principal de vez em quando, mas nunca efetivado e tal. Que ele não ganhou muito mérito no título de 2015 do Campeonato Paulista. Ele era o técnico efetivo ali. Então, assim, eu acho que é uma chance de valorização do próprio Marcelo, né, no mercado. E aí, fora do Santos, né, naquele ambiente que começa a ficar desconfortável pra ele, tô no mercado, ele vai bem do Guarani, né, porque ele pega uma equipe com 0 pontos, leva a 16, tira da zona de rebaixamento, a diretoria não tem confiança, não acha que ele vai chegar. E aí, 2 semanas depois, vai pra Ponte, pro rival, e 6 jogos, 6 vitórias. A história do Marcelo Fernandes também é sensacional. Dá pra gente ouvir só um trechinho do Hélio? Ele não tem áudio, né? Ô, Pio, só imagem, eu tava acompanhando um pouquinho, aqui nas redes, ele tá reclamando do VAR, do suposto pênalti pro Náutico no primeiro tempo. Mas é engraçado, né? Porque a gente, na nossa transmissão aqui, a gente criticou o árbitro, porque em muitos momentos até sendo caseiro demais, né? E a leitura do Hélio é que o árbitro hoje poderia ter influenciado o resultado, marcando um possível pênalti pro Náutico. Eu achei ele não foi pro VAR, né? Ele nem foi pro VAR. Não foi pro VAR. O VAR entendeu que não houve pênalti, ou que a imagem era inconclusiva, então você permanece a marcação do campo. Eu tive a mesma impressão. Até falei com o Gabi. Você teve impressão, Gabi? Porque eu tive. Eu não tive convicção de. Também não. A imagem ruim, né? Tá muito no canto da tela. A gente queria ver uma imagem mais aberta, que é o lance do Lucas Cândido, né? Que eu acho que ele tá reclamando, mas de fato, no ao vivo, no olho nu ali, eu não teria dado pênalti, não. Nosso Antônio Lupe consegue dar o destaque final na nossa jornada. Ele está já publicando, corre lá, portal cbncampinas.com.br, nas redes sociais também, no Instagram da CBN Campinas, você pode acompanhar todos os detalhes também desse jogo. Antônio Lupe, o seu destaque final, Lupe. O meu destaque final fica por conta da vitória da Ponte Preta, 1-0, Toró, hein? Eita, Toró. Tá chovendo. Jonas Toró. Sabe quem criticava muito ele quando era da base do São Paulo? Júlio Nascimento. Alexandre Azanque do GE. Mas pegava no pé do menino, mas na Ponte tá indo bem. A Ponte volta a jogar contra o Náutico, sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. E durante a semana a gente vai falar sobre ingressos, porque a expectativa é de um majestoso lotado no próximo sábado. Decisão pra Macaca. Ela está a um passo do paraíso. Valeu, Lupe! Valeu, Júlio Nascimento. Parabéns pela transmissão, Julião. Valeu, Pio. Parabéns a todos vocês, Marcelão, Nilson mais cedo. Parabéns a todos. Vamos que vamos. Campinas na Série B, eu acredito, Pio.
Boa demais, valeu Gabi Castro, até a próxima, Gabi. Valeu, Rafa Pio, até sábado que vem. Gente, muita emoção amanhã, tem Guarani em campo, hein, aqui na CBN Campinas. Valeu, abraço e tem Palmeiras daqui a pouquinho, 9 da noite. Tchau. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria.